Eu desisti de todos os preparativos para ir para o exterior. A namorada que finge ter amnésia ainda me disse com uma expressão fria: por favor, arrume suas coisas e se mude da nossa casa o mais rápido possível. Meu namorado vai se mudar para cá em breve. Ele vai ficar com ciúmes ao ver isso. Eu nem olhei para cima. Apenas disse de forma indiferente: tudo bem. Ela não teve a menor dúvida. E continuou a exagerar na atuação. Além disso, por favor, não minta mais dizendo que é meu namorado. Meu namorado Boda é sensível e ficará triste. Eu pausei por um momento. E então assenti obedientemente. Eu não expliquei nada para ele. Desta vez, estou mudando de nome e sobrenome para estudar no exterior. Não vou ter mais nenhum apego a ela. De qualquer forma, ela gosta de atuar. Então eu vou acompanhá-la até o fim. Afinal, ela já queria me deixar há muito tempo. Então nunca mais nos veremos. Eu voltei para casa em um estado de confusão mental. Revirei todos os documentos. E então fui à delegacia para mudar meu nome. Como a revisão dos procedimentos ainda leva um mês, então eu já agendei para o próximo mês. Passagem número 1 para Melbourne. Depois, respondi ao escritório de intercâmbio que aceitava a oferta. Naquela noite, eu dormi mais tranquilamente do que em qualquer outro dia do passado. Na manhã seguinte, eu limpei tudo que tinha a ver com Liu Hu. As coisas foram todas limpas. Os presentes que ela me deu. As roupas de casal que compramos juntos. As cartas de amor que me deu na época de estudante. Encheram 5 caixas. Eu as arrastei uma a uma para fora. E joguei tudo no lixo. Enquanto estava ocupado, um carro esportivo de edição limitada parou repentinamente na beira da estrada. Eu me virei ao ouvir o barulho. Só vi Liu Hu. Ela desceu do carro abraçada a um homem, balançando-se. O motivo pelo qual ela não se importou foi apenas porque ela tinha certeza de que eu a perdoaria, pelo que fez durante o período de amnésia. Eu não me importo com qual papel ela vai interpretar hoje. Eu me virei e levantei a última caixa, e joguei no lixo. Liu Hu, que passava por ali, deu uma olhada. Ao ver as coisas que eu joguei fora, sua expressão ficou fria. Como você pôde jogar essas coisas fora? Eu lancei um olhar para ela, com um tom neutro. Você não perdeu a memória? Como você se lembrou dessas coisas? Liu Hu então percebeu que havia deixado escapar. Ela rapidamente ajustou a expressão. Fingiu que não se importava. Era só uma pergunta casual. Como eu poderia me lembrar? O passado é o passado. O presente é o presente. Agora eu só gosto do Boda. Afinal, quando eu estava em Nanzhou, só ele veio cuidar de mim. Eu levantei levemente os lábios. Olhei de lado para o homem que ela estava abraçando. Era um rosto desconhecido. Ele era alto e forte. Vestia-se de forma fresca, mas tinha olhos de guaxinim. Ele me olhava com um ar de satisfação. Este deve ser o parceiro mais satisfatório que Liu Hu teve nesses dias. O companheiro mais agradável que ela já teve. Por isso ela o trouxe de forma tão ostensiva. Eu não queria mais perder tempo com ela. Apenas fiz um som de concordância. Virei-me e entrei em outro lugar, olhando para minha silhueta que se afastava sem olhar para trás. As pálpebras de Liu Hu tremularam. Ela trouxe alguém de volta. Eu não deveria estar chorando e com ciúmes? Liu Hu percebeu que algo estava errado. 8 horas. O interfone de repente tocou. Eu me levantei para abrir a porta. Era o homem que Liu Hu tinha trazido de volta. Ele levantou a mão e acenou. Embora estivesse sorrindo, o sorriso não chegava aos olhos. Olá, eu me chamo Ji Boda. Vou ficar hospedado na casa da minha namorada por um tempo, já que somos vizinhos. Posso pegar seu contato? Não precisa. Eu recusei sem pensar. Me virei para ir embora. Mas Ji Boda rapidamente pegou meu celular. Ele rapidamente abriu o aplicativo e me adicionou como amigo. Ao ver meu rosto cair, ele devolveu meu celular com um sorriso, com um tom brincalhão. Vamos ser amigos, né? Vamos nos encontrar com frequência no futuro. Ah, a propósito, você tem um guarda-chuva pequeno em casa? A caixa que comprei durante o dia já acabou hoje. Posso pegar alguns emprestados? Uma palidez passou pelo meu rosto. Minha mão tremia levemente ao pegar o celular de volta. Não, mas Ji Boda não estava disposto a desistir. O sarcasmo em seus olhos não estava escondido. Também, eu perguntei à pessoa errada. Liu Hu não te quer mais. Como você poderia ter isso? Eu sei que ele está provocando de propósito. Não quero dar atenção a ele. Ele puxou a porta para fechá-la. Ji Boda segurou a maçaneta da porta. Ele se deixou cair no chão. As lágrimas começaram a cair, irmão. Eu sei que você não quer me ver, mas eu só vim pegar alguns temperos emprestados. Só queria fazer um jantar para Liu Hu. Se você não quer emprestar, tudo bem. Por que você precisa agir assim? Olhando Ji Boda fazer essa cena de repente, meu coração deu um salto. Eu ainda não consegui reagir. Não sei quando ele entrou. Liu Hu subiu as escadas rapidamente. Ela o abraçou com força. Ela levantou a cabeça. Olhou para mim com um olhar frio. Sua voz carregava uma raiva contida.
Giboda e você não tem nenhuma rixa. Por que você está sendo tão irracional? Agora ele é meu namorado. Por favor, seja um pouco mais educado com ele. Depois de dizer isso, ela nem olhou para minha expressão. Apoiando-se em alguém, ela saiu direto. Cada palavra ecoava em meus ouvidos. Isso me fez apertar os punhos involuntariamente. Eu olhei fixamente para as costas delas desaparecendo na penumbra. Com uma expressão impassível, levantei a mão e a balancei. Com um estrondo, a porta principal se fechou. Na madrugada, o celular em cima da mesa de cabeceira começou a vibrar. Eu esfreguei os olhos e pressionei o botão de atender. Ficar em um negócio. A interface da tela mudou. Uma grande área marcada apareceu no peito forte. O som de gemidos começou a soar, misturado com respirações pesadas e ininterruptas. Olhando aquelas cenas de dar náuseas, eu fiquei completamente alerta. Alguns segundos depois, a voz de Liu Hu veio do alto-falante. Aquela voz profunda cheia de emoção. No futuro, você não pode ir ao lado provocar o Akian. Em seguida, ouvi a voz de um homem fazendo charme. Os pensamentos dela, todos foram percebidos por você. Então por que você ainda está do meu lado? Você gosta especialmente do meu corpo? Então não quer ser honesta com ele. Quer ainda aproveitar. Liu Hu soltou um gemido abafado. Deu um tapinha nas costas dele. Já que você sabe, por que ainda perguntar? Após um momento de sussurros, a câmera focou no rosto de Liu Hu. Vendo-o a desfrutar tão livremente. Meu coração estava gelado. A respiração ficou cada vez mais apressada. Por fim, eu não aguentei mais. Apertei o botão de desligar. Mas meus olhos vermelhos, neste momento, já estavam cheios de lágrimas. Eu levantei a cabeça. Não queria deixar as lágrimas caírem. Inúmeras imagens passaram pela minha mente. Quando éramos carinhosos, eu sempre cuidava das emoções dela. Tinha medo de que ela estivesse desconfortável em algum lugar. Pensando demais. Parece que nunca estive satisfeito, não é? A partir de agora, não preciso mais me preocupar com ela. E ela também não precisa mais esgotar todos os meios apenas para roubar um momento de prazer. Nos dias seguintes, eu fiquei trancado em casa. Até o dia do casamento do meu bom amigo Shinkai. Foi então que eu organizei meu ânimo e saí. Chegando lá, aproveitei que a cerimônia ainda não tinha começado, para entregar o presente que preparei com antecedência. Os dois trocaram algumas palavras. Shinkai segurou minha mão. Ele sorriu com os olhos brilhando. Akian, eu enviei um convite para Liu Hu. Ela concordou em vir. Mais tarde, você vai buscá-la. Converse mais com ela. Quem sabe ela consiga se lembrar do momento em que você pediu em casamento, e recuperar a memória. Eu fiquei em silêncio por um momento. Balancei a cabeça, sem forças, observando o sorriso em meu rosto desaparecer lentamente. Um traço de preocupação passou pelos olhos de Shinkai. O que aconteceu? Você não quer mais continuar? Eu estava prestes a responder. Eu vi Liu Hu aparecendo na porta com Giboda. Shinkai olhou na mesma direção. Viu os dois de braços dados. Ele ficou tão irritado que seu rosto ficou vermelho. Ele correu para ensiná-los uma lição. Eu rapidamente o segurei. Minha voz estava cheia de cansaço. Deixa pra lá. Depois de um tempo, tudo acabou de vez. Shinkai não entendeu o que eu quis dizer. Ele estava prestes a perguntar. A dama de honra se aproximou. O casamento ia começar em breve. Depois de muito insistir, eu consegui convencer Shinkai a subir ao palco. Enquanto ouvia a marcha nupcial tocar na sala, eu respirei fundo. Voltei para o salão. Os convidados já estavam sentados. Apenas o lugar ao lado de Liu Hu ainda estava vazio. Hesitei por um momento. Acabei indo sentar lá. Durante a cerimônia do casamento, Giboda não parava de se agarrar a Liu Hu, pedindo que ela o ajudasse a servir comida. Ela respondia a cada pedido. E ainda servia mais. De novo a sopa. Extremamente atenciosa. Mesmo que ele oferecesse a sobremesa que comeu, ela não hesitaria em comer tudo. Observando a intimidade entre os dois. Eu não consigo comer nada. Eu desvio o olhar. Olho para o centro do palco. Vendo que não estou usando os achis. A mãe de Shinkai ao meu lado me serviu alguns pratos. Para eu comer mais. Eu não quero desagradar a boa intenção da tia. Um bolinho chegou. Liu Hu, ao ver isso, estendeu a mão e pegou o bolinho. Não quero. Este é de recheio de frutos do mar. Você não consegue comer. Observando o bolinho rolando algumas vezes no chão, eu levanto a cabeça. Olhei profundamente para ela. Liu Hu finalmente percebeu. Com uma expressão muito artificial, ela explicou um pouco. A tia de casa nunca compra frutos do mar. Eu já disse isso a ela várias vezes. Ouvindo o que ela disse, depois de falar, ela não se atreveu mais a olhar minha expressão. Virou-se e começou a descascar camarões. Giboda se aproximou do ouvido dela e baixou a voz. Não sei o que ele disse. Liu Hu engoliu em seco. Colocou o que tinha nas mãos e o puxou para sair. Eu não me importei para onde elas foram.
até que a cerimônia de jogar o buquê terminou. Eu só então me levantei e fui ao banheiro. Assim que cheguei à porta, eu ouvi um som contínuo de palmas vindo de dentro. Eu parei os passos. Prenda a respiração. Depois de alguns minutos de silêncio, uma voz masculina profunda veio do último cubículo. Como assim então? Veio participar do casamento. Você realmente está vestindo essa roupa? Você não gosta? Após um suspiro suave. Logo em seguida, ouviu-se uma risada suave. Claro que eu gosto muito. Eu levantei a cabeça, olhando para a placa acima da cabeça. Meus dedos estavam profundamente enterrados nas palmas. Passos contínuos ecoavam pelo corredor. O banheiro voltou a ficar em silêncio. Eu dei uma última olhada para aquele cubículo com a porta fechada. Com os olhos vermelhos, virou-se e saiu. 3 horas da tarde. O casamento terminou. Depois de cumprimentar Shinkai, eu desci as escadas. Ao sair do elevador, eu vi o carro esportivo que parecia muito familiar parado na rua. Eu apenas fingi que não vi. Estava prestes a chamar um táxi. Fui interrompido por Jiboda, que apareceu do nada e segurou minha mão. Liu-Hu saiu mais cedo por causa de um compromisso da empresa. Ele deixou o carro para mim. Nós moramos perto. Posso te dar uma carona? Eu recusei sem pensar 2 vezes. Mas Jiboda não se importou. Ele me empurrou para o banco do passageiro, trancou a porta do carro e pisou no acelerador. Durante o caminho, Jiboda aproveitou a desculpa de conversar sobre coisas do dia a dia. Ele estava constantemente se exibindo, de forma clara e sutil. Você já sabia que Liu Hu estava fingindo ter amnésia, não é? Por que não se atreve a deixar isso claro? Meus olhos ficaram fixos por um momento, com uma expressão fria. Não tem nada a ver com você. Como isso não tem a ver comigo? Eu também gostaria de estar ao lado da Hu de forma justa e honesta. Quero me tornar o noivo dela. Embora ela não tenha essa intenção agora. Mas você também sabe. Ela gosta muito do meu corpo. Mais cedo ou mais tarde, ela vai se interessar. Você acredita ou não? Eu não dou a mínima para ele. Virei-me para olhar a paisagem do lado de fora. Ao ver que eu não respondi, Jiboda ficou irritado por dentro. Ele provocou mais algumas vezes. Eu simplesmente fechei os olhos. Essa atitude de desdém deixou Jiboda muito indignado. Ele olhou para a estrada que virava à frente. Com determinação, ele girou o volante com força. Sob a forte vibração, meu corpo se inclinou para a frente descontroladamente. Assim que abri os olhos, vi os estilhaços de vidro vindo em minha direção. Instintivamente, levantei a mão, para me proteger. Sangue vermelho escuro escorreu do meu braço. Eu bati na porta lateral. Uma dor intensa surgiu no meu topo da cabeça. Tudo ficou escuro diante dos meus olhos. Desmaiei imediatamente. Não sei há quanto tempo. Um barulho confuso soou em meus ouvidos. As mãos de ambos os pacientes precisam de cirurgia imediata. Mas atualmente só há um médico disponível. O paciente que não recebeu tratamento a tempo pode ter o risco de ficar com deficiência. Senhorita Liu, quem você vai salvar? Ao ouvir isso, forcei-me a acordar. Consegui articular 2 frases. Liu Hu, eu ainda preciso fotografar. Minha mão. Não pode ter nenhum problema. Aquela mão pequena e quente que segurava minha mão esquerda. Ao ouvir o som, de repente se soltou. Eu, que acabará de abrir os olhos, capturei a expressão de pânico que passou rapidamente pelo rosto de Liu Hu. Ela colocou a mão no ombro de Jiboda, com uma voz grave. Salve Boda primeiro. Não sei há quanto tempo. Eu, que caía continuamente na escuridão, finalmente recuperei um pouco da consciência. Pode ser efeito da anestesia. Não consigo abrir os olhos por enquanto. Só consigo ouvir alguns sons ao redor. É uma conversa entre 2 pessoas. A voz é bem familiar. Irmã Liu, você fez um alvoroço tão grande. Como vamos resolver isso depois? A mão do Requian é mais importante. Você deve salvar o Jiboda primeiro. Você quer prejudicá-lo? Como eu poderia querer prejudicar o Akian? Foi ele que acordou na hora certa. Se eu concordar em salvá-lo primeiro, então, a farsa de ter amnésia não vai colar. Faltam mais de 20 dias. Eu só quero brincar mais um pouco. Não deixarei que o Akian se machuque. Isso ainda não é um problema. Você não ouviu o que o médico disse? Se demorarmos mais 1 minuto para entrar na sala de cirurgia, a mão do Requian ficará completamente inutilizada. E se ele acordar e souber a verdade? Você e ele não terão mais nenhuma chance. A pessoa que segurava minha mão parecia muito nervosa ao ouvir isso. A palma da mão estava suando. Alguns minutos depois, ela deixou um beijo na minha testa. Sua voz estava cheia de certeza. Ele não vai saber. Eu já organizei tudo. Daqui a 23 dias, o médico vai declarar que recuperei a memória. Naquela hora, tudo será como antes. Após um longo suspiro, alguém saiu do quarto. Outro ainda está ao meu lado, cuidando de mim, murmurando em voz baixa. Akian, nossa cerimônia de casamento está chegando. Eu já encomendei as alianças.
No dia em que eu recuperar a memória, você vai poder ver. Quando formos registrar nosso casamento, eu vou te levar para ver a aurora, tudo bem? Você se lembra do nosso terceiro aniversário? O desejo que você fez para a estrela cadente? Quando você disse que queria ficar comigo para sempre, eu fiquei realmente muito feliz. Eu também quero envelhecer ao seu lado. O efeito da anestesia está lentamente desaparecendo. Eu me lembrei de quem é essa pessoa tagarela. É minha noiva, Liu Hu. Ela parece se preocupar muito comigo. A cada meia hora, ela chama o médico para verificar minha condição. Ela também se preocupa em me dar água. E arruma bem o meu cobertor. Estava ao meu lado sem se afastar nem um passo. Até que eu acordasse completamente. Toda a ternura que me foi dedicada era como gelo. Apressadamente se foi, observando sua figura se esquivando ao sair do quarto. Uma pitada de ironia passou pelos meus olhos. Alguns minutos depois, o médico entrou para verificar minha condição. Eu observei o médico tentando esconder cuidadosamente o prontuário. Falei com a voz embargada. Estes dias, quem está cuidando de mim? O olhar do médico desviou algumas vezes. Ele respondeu de forma hesitante. Eu também não tenho certeza. Deve ser um enfermeiro, eu acho. Eu só me sentia cansado. Peguei meu celular. Olhei para o horário. 8 de dezembro. Eu estive inconsciente por 3 dias. Depois, por um longo período, Liu Hu não apareceu. Mas Jiboda enviava muitas mensagens todos os dias. Metade eram provocações e fotos de demonstração de afeto. A outra metade. Enquanto isso, em vários lugares, fazia videochamadas com Liu Hu. Eu não cliquei em nenhuma delas. Configurou diretamente o modo não perturbe. 15 de dezembro. Fui fazer a alta hospitalar. Joguei fora as outras coisas. Saí levando os medicamentos. Acabei de chegar na porta. Encontrei por acaso uma veterana que me perseguiu na faculdade. Os dois trocaram algumas palavras. Eu estava me divertindo na conversa. Fui puxado por Liu Hu, que apareceu do nada. O rosto dela estava tão sério que poderia pingar água. Ela olhou para mim com um olhar sombrio. Sua voz estava cheia de amargura. Quem te deu permissão para ficar tão próximo dela? Eu a olhei. Forcei um pouco para soltar meu pulso, que estava vermelho de tanto ser apertado. Com um tom sarcástico. Você não está com amnésia? Não vai admitir que sou seu namorado? Eu gosto de conversar com quem eu quiser. Então eu converso com quem eu quiser. Não é da sua conta, certo? Depois de dizer isso, eu não me importei com a reação dela. Chamei um táxi e fui embora. Liu Hu, sem palavras, engasgada, só pôde me ver partir, sem poder fazer nada. Depois de um tempo de descanso, eu fui me recuperando aos poucos. Durante meu tempo livre, um antigo cliente me apresentou um grande negócio. Eu aceitei. Quando cheguei ao local, descobri que era uma festa de aniversário. Quando vi Liu Hu chegando de mãos dadas com Jiboda, eu fiquei paralisado. Uma sensação ruim surgiu em meu coração. Mas o depósito já havia sido recebido. Eu só pude reprimir aquela sensação estranha. Peguei a câmera. Ao me ver, Jiboda imediatamente veio me cumprimentar com um sorriso. Por favor, me ajude. Tente tirar as fotos de um ângulo baixo. E diminua um pouco a luminosidade. Depois, quando eu subir ao palco, aproxime a câmera. Seguindo todas essas exigências que ele fez, eu tirei mais de 100 fotos. Mas Jiboda ainda não estava satisfeito. Ele insistiu que eu refizesse. Eu pacientemente refiz 3 ou 4 versões. Meu pulso machucado começou a doer levemente. Jiboda deu uma olhada e fez uma expressão de zombaria. Como isso foi filmado assim? Grande fotografia de Rê. Parece que você não é tão incrível quanto dizem. Vamos usar a primeira versão, então. Pelo menos algumas fotos são agradáveis. As pessoas ao redor começaram a rir, cobrindo a boca. Eu esfreguei os joelhos dormentes. Apoiei-me e me levantei. Fiz um som de concordância. Jiboda estava cada vez mais satisfeito. Ele se aproximou de Liu Hu. Ele a abraçou de forma carinhosa. Em seguida, ele se virou e acenou para mim. Ele disse de forma autoritária: venha me ajudar a tirar algumas fotos com minha namorada. Meus olhos se fixaram. Mas logo voltei a ficar frio. Eu levantei a câmera. A lente estava apontada para os dois. Apertei o botão do obturador. Jiboda fez inúmeras poses. No final, ele segurou o rosto bonito de Liu Hu e se aproximou. Por um momento, a plateia inteira começou a gritar: homem bonito e mulher bonita. Ver um cara bonito falando sobre amor é bom para os meus olhos. Uma festa tão grande, se diz que vai acontecer, acontece. O pequeno aniversariante diz algo e o Sr. Liu concorda com tudo. Isso é um exagero de carinho. Ao ouvir isso, começaram a provocar. O corpo de Liu Hu ficou rígido por um momento. Ela se desvencilhou da mão de Jiboda em sua cintura. Ela olhou para mim com um pouco de nervosismo. Mas eu não tive nenhuma reação. Eu olhei para baixo, folheando as fotos na câmera. Parecia que não se importava nem um pouco com o que havia acontecido. 11 horas.
Esta festa que durou 4 horas. Finalmente, a festa foi declarada encerrada. Eu coloquei a câmera de volta na bolsa. Peguei um lenço de papel para limpar a roupa. O bolo que Giboda havia derrubado acidentalmente. No amplo salão. De repente, ouvi-os de uma série de passos. Assim que levantei a cabeça, vi Giboda sorridente. Giboda vindo diretamente em minha direção. Você trabalhou duro esta noite. Você está precisando, não é? Eu tenho mais um conjunto de fotos que gostaria que você me ajudasse a tirar. O preço pode dobrar. Você aceita? Eu hesitei por um momento. Ainda assim, acenou com a cabeça e concordou. Giboda me levou diretamente para o andar de cima. Primeiro, definimos o ângulo e o conteúdo da filmagem. Eu acabei de montar a câmera no canto. Alguém bateu a porta do lado de fora. Giboda não estava com pressa de abrir a porta. Ele me lançou um sorriso significativo. Está prestes a começar. Lembre-se de gravar tudo, ok? Dizia isso. Ele puxou as cortinas para cobrir o canto. Deixou apenas uma pequena abertura para a câmera. Eu me encolhi no espaço apertado, ouvindo os passos que se aproximavam cada vez mais. Inclinei-me. Sob a luz quente, Giboda vinha lentamente segurando a delicada mão de uma mulher. Os corpos dos dois estavam colados um ao outro. De vez em quando, roupas caíam no chão. O som da respiração ofegante começou a ecoar. Olhando para a câmera, que mostrava Liu Hu com Giboda. Liu Hu, que parecia estar relutante em se separar. Minha mão, que estava apoiada no suporte, se fechou de repente. Ela não sabia que eu estava na sala, bagunçando livremente em Giboda, soltando um leve gemido. O que você preparou de especial para esta noite? Tem tudo que você mais gosta. Tem várias roupas. Estou esperando você, minha esposa, para rasgar ponto tanto. Mais cedo ou mais tarde, será em você. A paixão no quarto está se intensificando. Ouvindo aquele som contínuo, estou quase em um estado de anestesia. Meu coração parece estar bloqueado por algo, oprimido ao extremo. Até respirar se tornou difícil. O tempo neste momento se tornou incrivelmente lento. 3 da manhã. O barulho no quarto parou. O som da água no banheiro começou. Eu abri a cortina. Saí arrastando as pernas que já não sentia. Eu passei por roupas espalhadas pelo chão. Coloquei o cartão de memória na mesa. Abri a porta. Após um leve som, uma voz feminina profunda veio do banheiro. Que barulho é esse? Tem alguém lá fora? Como é que poderia haver alguém a esta hora da noite? Não me importo. Vamos fazer isso uma vez. Abri ligeiramente a porta do banheiro. E voltei a me concentrar. E me fechei novamente. Olhei para o reflexo no vidro. Virei-me e fechei a porta. As ruas estavam desertas de madrugada. E não havia carros. Eu vagava sozinho sem rumo. Um zumbido soava nos meus ouvidos. Mas minha mente estava em branco. Não sabia há quanto tempo estava andando. O dia já estava clareando. Levantei os olhos roxos. Foi então que percebi, sem querer, que havia voltado à minha antiga escola. Fui até o prédio das aulas. Encontrei o diretor que estava chegando para trabalhar. Porque antes Liu Hu me perseguia ostensivamente. Todos os professores quase me reconheciam. O diretor sorriu e me cumprimentou. Qian, o que você está fazendo de volta à escola de repente? E Liu Hu? Ouvi dizer que vocês estavam noivos. Você veio entregar convites? Forcei um sorriso. Mudou de assunto. Faz muito tempo que não volto. Passei por aqui e vim ver os professores. Os dois conversavam enquanto caminhavam. Falaram sobre muitas lembranças do passado, sentindo uma mistura de emoções. Antes de se despedir, o diretor parece ter se lembrado de algo. Pegou de dentro do armário do escritório. Um diário desgastado foi passado. Este é o que eu usei para verificar a disciplina nas aulas de estudo. Recebido das mãos de Liu Hu. Já que vocês estão prestes a ter boas notícias, então vou devolver para você. Eu fiquei surpreso por um momento. Peguei e fiz uma reverência ao professor. No caminho de volta, eu abri o diário e vi a caligrafia exuberante de Liu Hu. 12 de março. A Qian não concordou comigo, mas ele sorriu para mim hoje. Senti que tinha uma chance. 1 de julho. O verão está muito longo. Esperei 4 horas embaixo do prédio do Qian. Só então ouvi. 23 de novembro. Hoje alguém se declarou para a Qian. Isso me deixou irritado. Bati nela e fui criticado publicamente. 21 de dezembro. Hoje é meu aniversário de 17 anos. Liu Hu, com 17 anos. O único desejo que eu tinha era estar com Qian, que tinha 16 anos. Para sempre. Nunca nos separarmos. Em cada página, havia um nome igual, que expressava os anseios de uma jovem. Enquanto eu olhava, meu nariz ficou apertado. As lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente. O carro parou ao voltar. Eu já havia acalmado minhas emoções confusas. Eu fechei o diário. Abri a porta do carro. E me deparei com Liu Hu, que estava voltando. Olhando para a marca em seu pescoço, eu me lembrei do que aconteceu à noite
Desviei o olhar. Liu Hu percebeu que eu parecia ter chorado. Ela franziu a testa. Estava pensando em como perguntar discretamente. Jiboda, ao seu lado, também viu meus olhos vermelhos. Ele começou a rir discretamente. Você trabalhou duro ontem. Eu já superei isso. Estou muito satisfeito com as fotos que tirei. Você também deve estar satisfeito, certo? Ao ouvir suas palavras que pareciam ter um significado oculto, o coração de Liu Hu deu um salto repentino. Satisfeito com o quê? As fotos de aniversário da primeira metade da noite. Caso contrário, o que mais poderia ser? E também da segunda metade da noite. Vendo como ele fala sem filtro, Liu Hu sentiu um frio na barriga. Com rapidez, tapou a boca dele com a mão. Mas ele lhe lançou um olhar sedutor. Suavemente segurou o dedo dela, observando a maneira ousada como os dois se comportavam. Eu já estou imune. Virei e fui em direção à casa. Ao passar pelo balde, joguei casualmente aquele caderno de anotações dentro. Aqueles anos de juventude cheios de amor e sinceridade foram completamente enterrados assim. No terceiro dia antes de partir, recebi uma ligação de um número desconhecido. É o Sr. He? Olá, eu sou o gerente do Hilton, aquele onde você realizou o seu jantar de noivado anteriormente. É o seguinte, sua noiva comprou nosso salão principal anteriormente. Ela disse que iria realizar o casamento aqui depois de amanhã, mas não conseguimos contatá-la recentemente. Alguns detalhes precisam ser verificados e acordados. Você tem um tempo para vir e conversar? Eu realmente queria recusar, mas quando ouvi a data de depois de amanhã, minhas pestanas tremularam levemente. 1º de janeiro. É o dia em que Liu Hu decidiu recuperar a memória. Também é o dia em que eu me preparei para ir embora. Eu aceitei. O carro foi apressado. Assim que entrei no salão e vi a decoração, fiquei em silêncio imediatamente. Desde as flores até os enfeites. Tudo era como a decoração quando Liu Hu me pediu em casamento. Exatamente igual. O gerente que entrou comigo estava prestes a fazer uma apresentação, mas recebeu uma ligação e saiu temporariamente. Eu fui sozinho para o segundo andar e olhei para baixo. Não pude deixar de lembrar de mim e Liu Hu, na cena em que fizemos a promessa de estarmos juntos para sempre. Naquela época, eu estava cheio de alegria, ansioso pela vida de casado que estava por vir. Quem poderia imaginar que apenas 3 meses depois, tudo já havia se dissipado e se tornado nada? Enquanto eu refletia sobre isso, a porta foi de repente empurrada. Liu Hu, vestido elegantemente segurando um buquê de flores, entrou. Jiboda, que estava atrás, viu a cena de sonho à sua frente. Não conseguiu conter um grito de surpresa. Um brilho de expectativa passou por seus olhos. Como? Você trouxe ela aqui? Liu Hu estalou os dedos, com um sorriso radiante no rosto. Aqui foi onde a Kia me pediu em casamento, e o lugar onde tivemos o banquete de noivado. Depois de amanhã, vou fazer com que algumas amigas tragam a Kia aqui. Assim, poderei fingir que as memórias vêm à tona. E naturalmente me lembrarei do passado. Hoje te trouxe aqui. É para ensaiar uma vez antes. Você vai interpretar a Kia, para ver se há alguma falha. Dito isso, ela empurrou Jiboda para o centro do palco, e começou a atuar. Uma enorme coluna me bloqueava completamente. Eu observava em silêncio a interpretação sincera dos dois. Um brilho sutil apareceu em meus olhos. Não posso negar. Liu Hu é talentosa na atuação. Realmente tem muito talento. Se eu não soubesse nada sobre tudo isso, cheguei aqui 3 dias depois. Quem sabe eu realmente seria conquistado por ela. O processo lá embaixo já chegou à fase de perdão. Jiboda ficou em pé na ponta dos pés ao lado de Liu Hu. A atmosfera originalmente romântica a partir deste momento começou a mudar lentamente. Liu Hu abraçou aquele pescoço longo, com um tom leviano e despreocupado. Aqui pode entrar alguém a qualquer momento. Você não consegue resistir e vem me seduzir. Restam apenas 3 dias. O valor de um momento de primavera é inestimável. Você não entende? Além disso, é uma oportunidade única na sua vida, não é? Olhando para seu charme sedutor, Liu Hu semicerrou os olhos. Deu uma leve risada. Com tantas opções. Caso contrário, como você faria sua esposa se lembrar de mim? Se ao voltar para ele você achar que não foi o suficiente, você pode me contatar a qualquer momento, ok? Ao ouvir isso, Liu Hu levantou a mão e segurou seu queixo. Um brilho de clareza passou pelos olhos. A voz estava cheia de certeza. Não haverá um futuro. 3 dias depois, tudo isso terá terminado. Eu só pertenço a Akian. É mesmo? Eu abaixei os olhos. Cobre as zombarias que estavam nos meus olhos. Dei a ela uma resposta em meu coração. Que pena. Liu Hu, eu não quero mais você. 2 dias antes de partir, recebi a notícia de que os documentos para mudar de nome já estavam prontos. Eu saí de casa. Peguei o novo nome que havia mudado. Quando cheguei em casa, já era noite. O tempo estava um pouco frio. Eu assoprei as mãos ao sair do carro.
Quando olhei para cima, vi Liu Hu esperando na porta. Ela parecia estar esperando eu voltar. Ela viu que meus olhos estavam incertos. Sua voz tinha um tom de hesitação. Para onde você foi? Eu peguei a chave e abri a porta. Minha voz estava muito calma. Há algo de errado? Liu Hu colocou a mão no bolso. Ela tentou parecer despreocupada. Não é nada. É só que a previsão do tempo diz que vai chover amanhã. Se não há nada, então não saia. Ele estava claramente com medo de que não me encontrassem amanhã, mas arranjou uma desculpa tão fraca. Eu realmente queria rir, mas no final, eu segurei a risada. Acenei com a cabeça. Entendi. Olhando para minha expressão despreocupada, Liu Hu sentiu uma inquietação inexplicável. Ela sempre achou que meu comportamento recente era muito estranho. Mas o que exatamente estava errado? Ela não conseguia explicar. No dia da partida, eu acordei muito cedo. Olhando para o voo das 2 da tarde, eu joguei fora todas as minhas coisas restantes. No dia da partida, eu acordei muito cedo. Olhando para o voo das 2 da tarde, eu joguei fora todas as minhas coisas restantes. Olhando para o quarto vazio, que só tinha 2 malas, eu soltei um suspiro profundo. 11:02. A campainha tocou. Eu abri a porta. Descobri que eram algumas boas amigas de Liu Huyan. Cunhado, nós sabemos que você, nesses dias, por causa da condição de Huyan, está esgotado física e emocionalmente. Não consegue se animar. O médico disse que, nos últimos dias, se você tomar os remédios em dia, seu estado já está melhorando lentamente. Não se preocupe mais. Nós também esperamos que a Liu possa recuperar a memória logo. Todos estão ansiosos para participar do casamento de vocês. Hoje é exatamente o aniversário de namoro de vocês. Nós preparamos algumas pequenas surpresas. Eu escutei em silêncio enquanto elas ensaiavam as falas que prepararam. Perguntaram de forma bem cooperativa. Que surpresa! Você vai saber se vier conosco. Eu ainda não respondi. O celular de uma pessoa tocou. 1 minuto depois, algumas pessoas mudaram de ideia novamente. Cunhado, aconteceu algo. A surpresa pode demorar um pouco. Você pode se ocupar primeiro. Nós voltaremos para te buscar à noite. Depois de dizer isso, 9 pessoas saíram sob a chuva. Depois de ver o carro delas desaparecer na cortina de chuva, eu me virei e empurrei a mala para baixo. 10 minutos depois, o táxi parou na porta. O motorista me ajudou a levar a mala e foi na frente. Eu saí da vila segurando o guarda-chuva. Ao passar pelo carro estacionado ao lado, eu ouvi alguns sons estranhos vindo de dentro. No som da chuva que caía gradualmente, a voz do homem era extremamente sedutora. Não era para recuperar a memória e voltar à realidade? Irmã, está quase na hora. Você é tão sedutora. Como eu poderia me permitir ir embora? Já está tarde. Ainda há tempo. Mais algumas vezes. Eu parei os passos. Eu me virei, olhando para o carro esportivo que balançava cada vez mais. O coração apertou. Uma lágrima escorreu. O motorista, que já havia arrumado as malas, chamou. Senhor He, você não vai entrar no carro? Limpei as lágrimas calmamente. Liu Huyan. Esta é a minha última vez. Chorei por você. Eu levantei os pés. Fui até o lado do passageiro. Guardei o guarda-chuva e entrei no carro. No momento em que a porta se fechou, a janela do carro esportivo foi abaixada. Eu não vi Liu Huyan e os olhos cheios de dúvida de Xuan. Também não ouvi a parte em que Jiboda disse que deve ter ouvido errado. Eu tirei aquela identidade que já estava vencida e quebrei ao meio. Observando meu movimento, o motorista perguntou, surpreso: você não vai usar a identidade? Eu acenei com a cabeça. O tom é leve, expirado. Não quero. De agora em diante, tudo é um novo começo. Tudo relacionado a Rekian. Eu não quero nada disso. 5 da tarde. Depois de um dia de chuva, finalmente parou. Liu Huyan, satisfeita, abriu a porta do carro. Acenou para fora do carro. Fez um gesto para Jiboda, que ainda estava arrumando as roupas, descer do carro. Ele fez uma careta. Lhe lançou um olhar fulminante. Abaixou-se e beijou, olhando para o tempo na tela do carro. Liu Huyan desviou dele com confiança. O tom era relaxado e despreocupado. De novo. Irmã. Eu só estou. Liu Huyan interrompeu suas palavras. Seu tom tinha uma autoridade que não permitia ofensas. Eu te disse desde o começo. Estamos apenas jogando um jogo de 2 meses. Agora é hora de sair. Você deve sair agora. Olhando para sua aparência fria, Jiboda só pôde descer do carro relutantemente. Liu Huyan abriu a janela do carro. Pisar no acelerador. A atmosfera ambígua no carro foi dispersa pelo vento. Ela olhou para a distância que diminuía no GPS. Sorriu levemente. O carro parou em frente ao Hilton Hotel. Ela não foi ao andar de baixo. Em vez disso, foi direto para o andar de cima. Brincaram à tarde. As roupas estavam todas amassadas. Ela precisava se arrumar.
Antes de entrar no banheiro, ela ligou para algumas de suas melhores amigas. Deu algumas instruções. As amigas riram juntas de forma espontânea. Irmã Liu, não se preocupe, pode ficar tranquila. De manhã, Kian prometeu que viria. Já estamos a caminho para buscá-lo. Sim. Pense em como você vai atuar mais tarde. Isso não é fácil, viu? Já estamos ensaiando há 2 meses. Não houve nenhuma falha. O que vocês estão com medo? Kian é perdidamente apaixonado por Liu Jie. Com certeza não haverá dúvidas. Liu Huyan estava cansada de ouvir elas falarem demais. Ela riu e xingou algumas vezes. Jogou o celular no sofá despreocupadamente. Meia hora depois, ela saiu secando o cabelo. Então ouviu o SJLS incessante. Ao tocar na tela, viu mais de 30 chamadas perdidas. Seu coração disparou de repente, forçando-se a ignorar aquelas situações confusas. Ela atendeu a chamada. Irmã Liu. Batemos na porta da vila por mais de 10 minutos. Amor não veio também. Diferente. O telefone também estava desligado. O que devemos fazer? Não foi possível contatar. Liu Huyan franziu a testa. Todo seu bom humor foi arruinado. Pode ser que ele tenha adormecido. Vocês vão à minha casa. E a Anne vai pegar o lanche de reserva. Vá ver. Seja esperto. Não o assuste. As 8 amigas concordaram. Liu Huyan pressionou suas têmporas, enquanto trocava de roupa limpa. Enquanto isso, ela tentava lembrar do que aconteceu à noite. Depois de amarrar a gravata, ela pegou suas coisas e desceu as escadas. O gerente do hotel a viu. Ele rapidamente a chamou. Senhora Liu, dê uma olhada na decoração do local. Há algo que não esteja do seu agrado? Vamos ajustar imediatamente. Liu Huyan deu uma olhada rápida. Ela acenou com a cabeça, bastante satisfeita. Muito bom. Perfeitamente recriado o cenário do pedido de casamento. Sua memória é boa, não é? Ela recebeu reconhecimento. O gerente do hotel sorriu de forma ainda mais bajuladora. Senhora Liu, se você está satisfeita, está tudo bem. Na verdade, conseguimos reproduzir tudo exatamente. Também devemos agradecer ao seu noivo. Alguns dias atrás, havia algumas decorações que eu não me lembrava da posição. Então, pedi para ele vir. Ele estava no meio da decisão. Noivo. Ao ouvir essas 3 palavras, a expressão no rosto de Liu Huyan congelou. Ela fixou o olhar na pessoa à sua frente. O tom estava cheio de raiva. Quem te deu permissão para contatá-lo? Esta é a surpresa que preparei para ele. Você não sabia? Ao vê-la irritada, o gerente ficou tão assustado que mal conseguia falar. Eu não consegui entrar em contato. Eu só o chamei para ajudar em uma emergência. Você também não disse que era para manter em segredo. Eu pensei que já estávamos noivos. Isso é que todo o planejamento de mais de 1000 meses não pode falhar. Liu Huyan ficou tão irritada que seu rosto ficou vermelho. Ela apertou os punhos com força. Estava prestes a explodir. O telefone da melhor amiga tocou novamente. Irmã Liu. Não é bom. Kian desapareceu. Lembrando o que o gerente acabou de dizer. Liu Huyan só sentia sua cabeça girar. Vá procurá-lo. Ouvindo a gritar de raiva. Algumas pessoas ao telefone estavam prestes a chorar. Não é que não estamos procurando. É que tudo que estava dentro foi esvaziado. Nós verificamos as câmeras de segurança. Ele jogou tudo fora de manhã. Às 12 horas, ele saiu com a bagagem. Não sei para onde fui. Cada palavra e cada frase soou como um trovão aos ouvidos de Liu Huyan. Ela ficou paralisada no lugar. 12 horas. Táxi. A voz confusa do Sr. Yui. Todas as memórias que ela havia monitorado ressurgiram. O gerente, sem entender, ainda estava explicando sem parar. Na verdade, mesmo que eu não ligasse para o Sr. ele parecia estar ciente também. Naquele dia, ele me perguntou muitas coisas. Antes de ir embora, ele ainda me deu uma caixa, para que eu entregasse a você esta noite. Dizia. O gerente entregou o objeto, olhando para a caixa de anel que ele ofereceu com as 2 mãos. Liu Huyan sentiu que não conseguia respirar. Ela abriu com as mãos trêmulas. De imediato, viu aquele deslumbrante anel de noivado. Ao lado. Havia também um botão rosa. Ela olhou fixamente para o botão. De repente, lembrou-se de quando saiu do hotel há 3 dias. Uma reclamação de Jiboadá. Na próxima vez, reúna um pouco de força lá fora. Você arrancou todos os botões da minha roupa. As pessoas vão acabar se despindo. Ela se lembrou daquela que ela mesma rasgou. E ajudou a vestir a calça. Era rosa. O sangue de Liu Huyan começou a fluir para trás. Ela agarrou a gola do gerente. Seus olhos estavam tão vermelhos que pareciam prestes a explodir. Que dia aconteceu? 3 dias atrás. O senhor chegou às 2 da tarde. Ele só saiu às 5. Ao ouvir essa resposta, Li Huyan estava à beira do colapso. Ela agarrou o anel. Correu para a garagem como um louco. Passou por mais de 10 semáforos vermelhos. Correu sem parar. Ela voltou para casa em 10 minutos.
A mansão ao lado estava iluminada. Ela entrou direto. Algumas amigas quase reviraram a casa de cabeça para baixo. Ainda não vi nada relacionado ao Equian. OY viu que ela chegou. Todos rapidamente se reuniram ao redor irmã Liu. Nenhum fio de cabelo foi encontrado. Não sei para onde o Equian foi. Eu também mandei alguém investigar. Na lista de passageiros que saíram de Jinbei no último mês, não havia nenhum nome de ovo duplo. As más notícias que vieram em sequência fizeram o coração de Li Ruin cair em profunda depressão. Ela, extremamente nervosa, pegou o celular para ligar para Mao Qian, mas só ouviu o som frio de desligado. E todas as mensagens enviadas foram rejeitadas. Um grande sinal de exclamação vermelho fez sua visão ficar turva. Suas amigas nunca a viram tão descontrolada. Elas começaram a confortá-la ao mesmo tempo. Irmã Li, você precisa se recompor. A pessoa acabou de sair. Ainda dá tempo de ir procurá-lo agora. Isso. Vamos localizar o celular dele diretamente. Com certeza conseguiremos encontrar. Ao ouvir essas ideias, Li Rui forçou-se a recuperar um pouco da razão. Ela rapidamente enviou uma mensagem para a secretária, pedindo para que ela verificasse tudo com clareza. Uma hora depois, que parecia um ano, a secretária respondeu a mensagem. Liu Lian descobriu que o celular do senhor estava na lixeira da rodoviária. Já incluímos na lista de passageiros da estação para investigação, mas há carros clandestinos do lado de fora da estação. Pode haver falhas ou erros na situação. Não é exatamente uma boa notícia, mas comparado a não ter nenhuma pista, é muito melhor. Liu Ruian não conseguia ficar parada. Ignorando os conselhos das amigas, foi direto para a rodoviária. Assim que chegou lá, a secretária então entregou o celular limpo e seco. Ela habilmente digitou a senha para desbloquear, e descobriu que todas as contas de redes sociais estavam vazias. Os contatos também foram completamente deletados. Restou apenas um nome: Jiboda. No momento em que viu esse nome, Liu Ruian ficou coberta de suor frio. Ela fez um longo trabalho psicológico. Finalmente, conseguiu reunir um pouco de coragem. Ela clicou para abrir. A última refeição mais recente é o vídeo que Jiboda enviou esta tarde. No carro, ao ver esse fundo, Liu Ruian percebeu que o conteúdo levemente picante era. Ela não ousa abrir. O dedo deslizou para cima. Todos os dias, 3 ou 4 vídeos, misturados com algum texto. O gosto de fingir-se de bobo não deve ser bom, né? Jia Qian. Depois de ser pressionado assim, você ainda consegue aguentar? O desejo da sua noiva é muito pesado. Você está tão frio, né? Se vocês realmente se casarem, não parece que em 3 meses já vão se separar. Você realmente vai se casar com a mãe dela? Se não der certo, você me implora. Eu te ensino alguns truques. Com certeza vai conseguir prender Liu Ruian também. Ela também não precisa fingir amnésia e traição. Que tal considerar isso? De janeiro a dezembro. Em 30 dias. Tudo é esse tipo de provocação. Liu Ruian já foi dominada pela fúria incontrolável. Ela está cheia de pensamentos. Só resta um último pensamento: ir atrás de Jiboda para acertar as contas. Voltou para casa a toda velocidade. Acabou de descer do carro e viu as malas empilhadas na porta. Jiboda estava coordenando alguns empregados para mover as coisas. Ao vê-la voltar, imediatamente se virou e se aproximou. O que você está fazendo aqui? Você ainda não consegue se separar dele? Então me beije. Eu vou ficar. Olhando para aquele rosto sedutor tão perto, Liu Ruian não conseguiu mais se conter. Ela levantou a mão, usando toda a sua força. Deu-lhe um tapa forte. Com um estalo, Jiboda foi derrubado e caiu pesadamente no chão. Seu rosto pálido ficou vermelho. Inchou bastante. Ele levantou a cabeça com um olhar incrédulo. Sua voz estava embargada. Ruian, por que você me bateu? Liu Ruian estava tão irritada que não conseguia falar. Ela jogou o celular nele. Seus olhos brilhavam com uma luz fria. Jiboda, chorando, pegou o celular. No instante em que viu a tela, os pelos do seu corpo se arrepiaram. Não conseguiu evitar um calafrio. Em um instante, inúmeros pensamentos passaram pela sua cabeça. Ele começou a explicar de forma apressada e confusa. Ruim, eu posso explicar. Na verdade, foi um colar que comprei para o Qian. Ele já sabia que você estava simulando amnésia. Eu só estou muito apaixonado por você. Por isso cometi confusões. Essas palavras, para que estava ali, eram como jogar gasolina no fogo. Ela não conseguia mais controlar suas emoções. Ela o puxou para cima. Segurou sua garganta com força. A intensa asfixia fez Jiboda lutar desesperadamente. Suas unhas afiadas deixaram inúmeras feridas em suas mãos. Mas ela parecia não sentir dor. De manhã, continuava a exercer força. O rosto dele passou de vermelho lentamente roxo. Aqueles olhos cheios de desespero começaram a inchar lentamente, transmitindo uma sensação de morte.
Justo quando Gibodá achava que iria ser apontado até a morte. Algumas amigas que chegaram atrasadas ficaram chocadas ao ver isso. Essa cena deixou seus rostos pálidos de medo. Apressaram-se para salvá-lo. O ar frio invadiu sua garganta. Ele não conseguiu parar de tossir alto. Liu Huyan, já sem razão, ainda não queria desistir. Ela se esforçou para se libertar do controle de algumas pessoas. As amigas, que levaram alguns socos, se queixaram, mas não se atreveram a soltar Irmã Liu. Fique calma. A prioridade agora é encontrar a Qian. Isso. Ele está em nossas mãos. Podemos resolver isso depois. Ao ouvir essas palavras, Liu Huyan finalmente parou. Ela deu uma última olhada no homem caído no chão. A voz estava fria como a de um hongonês. Leve-o imediatamente para o velho Du. Preste atenção. Ao ouvir esse nome, Gibodá, que estava meio inconsciente, de repente acordou. Ele se arrastou até o lado de Li Huyan e agarrou suas pernas. Sua voz estava cheia de súplicas. Huyan. Não. Irmã Liu. Eu estive com você por 2 meses. Por favor, me perdoe desta vez. Desde que você me deixe ir. Eu prometo que não vou te incomodar novamente. Por favor. Ele chorava, soluçando. No entanto, Li Huyan estava impassível. Algumas amigas também não se atreviam a intervir. Arrastou-o para o carro. Gibodá não conseguiu se libertar. Só posso olhar com os olhos abertos para a casa que se afasta gradualmente no espelho retrovisor. Seu grito desesperado ecoava na cabine. As expressões de algumas pessoas ficaram frias. Se você se comportar e não causar problemas, pegar o dinheiro e ir embora. Assim, não terei preocupações pelo resto da vida. Mas você não sabe o que está fazendo. Justamente quer provocar os Ikian. Você merece esse destino. Aprender com os erros. Ao chegar ao velho Du, obedeça sem questionar. Assim, ainda pode salvar sua vida. Caso contrário, sofrerá nas mãos das pessoas dele. Prepare-se para sofrer. Quando o avião pousou em Melbourne, era exatamente de madrugada. Os agentes de imigração estavam revisando os documentos. Fiz algumas perguntas de rotina. Senhor Zai Shen, posso perguntar quanto tempo você planeja ficar na Austrália? Olá. Recebi uma oferta da Universidade de Melbourne. Preciso de 2 anos para concluir meus estudos. Ao ouvir meu inglês fluente, os agentes de imigração não me incomodaram mais. Carimbou e liberou. Agora eu me chamo Zai Shen. A pessoa agradeceu educadamente, pegue a bagagem. E saiu do aeroporto. Eu peguei meu novo celular e procurei a localização do hotel. Chamei um carro. O motorista era um chinês australiano. Ao ver meu rosto, ela imediatamente começou a conversar comigo. Ouvir o mandarim em uma terra estranha. Me senti muito acolhido. Fomos conversando durante todo o caminho. A motorista me contou muitas coisas. Sobre as coisas a ter em mente em Melbourne. Eu anotei tudo. Quando cheguei ao hotel, na despedida, nós dois trocamos contatos. A motorista, Sukyu, deixou a bagagem no elevador e foi embora. Eu peguei o cartão e abri a porta. Depois de ver o quarto limpo e arrumado, minha atenção se dissipou. Arrumei minhas coisas e desci para jantar. Voltei e me lavei. Deitei na cama macia e rapidamente adormeci. Uma boa noite de sono. No dia seguinte, às 2 da tarde, eu acordei meio grogue. Ao ver o quarto completamente desconhecido, eu ainda estava um pouco desorientado. Levei cerca de 5 minutos para finalmente perceber que eu havia deixado Jinbei. Cheguei a um país completamente novo. Melbourne estava no auge do verão. O tempo estava quente. Eu peguei algumas calças de passeio e as vesti. Depois de sair e almoçar, peguei um táxi e fui para perto da escola. Preparei-me para ver o apartamento que havia sido preparado cedo. O proprietário chegou pontualmente. Ele me entregou a chave do apartamento. Entrei na nova casa. Depois de dar uma volta pelo lugar, fiz uma lista das coisas que precisava comprar. Então contratei uma pessoa para limpar. À noite, voltei para o apartamento com minha bagagem. Me estabeleci. Nos dias seguintes, comprei muitos itens essenciais. O quarto que estava vazio começou a se encher lentamente. Enquanto organizava as coisas, eu também mantinha contato com o colega de quarto que chegaria em alguns dias. Lentamente. Eu também me adaptei à vida local, porque tenho boas habilidades culinárias. Consegui me integrar facilmente ao grupo de estudantes internacionais. E fiz amizade com 2 rapazes vizinhos. Eles me levaram para passear pelas ruas. Me apresentaram os restaurantes nas proximidades. Visitamos as atrações locais. Após alguns dias de interação, minhas habilidades fotográficas foram reconhecidas pelos novos amigos. Também me juntei ao grupo de fotografia local. No 10º dia em Melbourne, eu completei minha primeira tarefa de fotografia. Eu vi que havia cerca de $300 na conta. Satisfeito. Na manhã seguinte, ouvi um barulho vindo de fora. Eu esfreguei meus olhos sonolentos e saí do quarto. Então vi um rapaz de pouco mais de 20 anos empurrando uma mala. Ele me cumprimentou timidamente. Olá.
Você é Zai Shen? Eu sou Shen Zé, seu colega de quarto. Só então me lembrei. Meu colega de quarto mencionou algo há alguns dias. Chegando em Melbourne hoje. O Kai rapidamente se aproximou para cumprimentá-lo. E também ajudou o novo colega a organizar as malas, apresentando a disposição do quarto. Uma manhã, dois amigos que só conversaram online rapidamente se tornaram próximos. Na tarde daquele dia, combinamos de ir ao supermercado juntos. O tempo foi passando dia após dia. Logo chegamos a fevereiro. A escola estava prestes a reabrir. No dia anterior ao início das aulas, eu pessoalmente cozinhei uma refeição completa. Convidei alguns amigos que conheci recentemente para um jantar. Após um mês juntos, todos se tornaram muito mais próximos. Depois de algumas taças de vinho, começamos a nos reunir e fofocar. Não sei quem começou. Todos começaram a reclamar das ex-namoradas. Eu ouvi aquelas histórias estranhas. Eu ri tanto que minha barriga doía. Shenzhe estava me massageando a barriga. Ele riu e perguntou casualmente. Todos estavam reclamando de uma coisa. Irmão Lu Shen, você não tem nenhum segredo para compartilhar com a gente? Meu sorriso congelou instantaneamente. Quando os primeiros rapazes estavam compartilhando, também falaram sobre as namoradas que traíram. Quando ouvi, pensei que era apenas uma piada. Mas quando o assunto realmente se voltou para mim, eu fiquei um pouco hesitante para falar. Já se passou tanto tempo. Ao lembrar do nome Liu Huyan novamente, na verdade, não sinto mais nada em relação a isso. Apenas entre um grupo de jovens que são 2 ou 3 anos mais novos que eu. Diante de um jovem que acabou de se formar e não entende o mundo, eu não sei como começar. Afinal, foram 10 anos. 7 anos de namoro. Um caso secreto prestes a ser revelado, há apenas 1 ou 2 meses do casamento. Isso realmente soa como uma situação extremamente trágica. Eu não queria ver expressões de indiferença ou compaixão nos rostos das pessoas. Esses segundos de silêncio trouxe para Shenzhe um significado incomum. Ele mudou de assunto por conta própria. Não me deixou em uma situação difícil. Após o banquete, com todos satisfeitos e bem alimentados, Shenzhe também veio pedir desculpas. Irmão Zai Shen, eu não fiz isso de propósito. Desculpe. Eu sei que foi um erro sem intenção. Sorri e acenei com a mão. Depois de voltar para o quarto, eu abro meu telefone. Logado em um WeChat recém-registrado há um mês. Alguns amigos continuaram me enviando muitas mensagens. Assim que respondi, agradeci a preocupação de todos. Minha melhor amiga respondeu imediatamente. Kian, como você desapareceu assim que saiu do país? Isso me fez ficar preocupada por um bom tempo. Só de olhar para a tela, eu consigo imaginar como ele está reclamando agora. Eu suspirei levemente. Ele rapidamente pediu desculpas. Disse que estava bem. Os dois estavam conversando casualmente, falando sobre a vida recente. Assim que cheguei, não consegui evitar de dormir. No dia seguinte, ao acordar, eu olhei as 99 mensagens que minha amiga enviou. Fiquei com os olhos arregalados. Fui lendo uma por uma. Descobri que a maioria tinha a ver com Liu Huyan. Depois que você foi, Liu Huyan vem me perguntar sobre você de vez em quando. Fique tranquilo. Eu não revelei nada. Não deixei escapar uma palavra. Ainda bem que você passou pela estação antes de ir para o aeroporto. Ela achou que você tinha ido embora de táxi clandestino. Estão te procurando por todo o país. Ouvi dizer que Liu Huyan tem estado embriagada em um bar nos últimos dias. Há 2 dias, ela teve hemorragia gástrica e foi levada ao hospital. Bem feito para ela. Além disso, ela ainda ajudou seus pais. Mas você já cortou contato com eles. Eles certamente não têm ideia. Ao ver essas notícias sobre Liu Huyan novamente, meu coração não sente nada. Eu abri as cortinas. Olhei para o rio claro à distância. 1000 pensamentos passaram pela minha mente. Quando eu tinha 12 anos, meus pais se separaram e formaram novas famílias. Nenhum deles me queria. Eles me deixaram com meu avô que vive sozinho. No meu 17º ano, meu avô faleceu. No registro familiar, só restou eu. Quando eu tinha 18 anos, prometi que queria ficar com Liu Huyan. Ela já havia prometido que certamente me daria um lar. Eu acreditei nas palavras dela. Esperei por ela por 7 anos. O que recebi, no entanto, foi uma ridícula amnésia. E a realidade da traição. A felicidade que eu tinha nas mãos se transformou em fumaça. E ainda tenho que fingir com Liu Huyan. Recordando aqueles longos 30 dias, eu ainda estou arrepiado. Felizmente, tudo isso já passou. Eu abri as cortinas. O sol brilhante entrou. O ar ao meu redor dissipou a sensação de sufocamento. O despertador tocou às 8 horas. Eu troquei de roupa. Peguei minha bolsa. Fui para a escola com Shenzhe. A cerimônia de boas-vindas para os novos alunos aconteceu no auditório. Eu estava sentado entre um grupo de jovens cheios de energia, ouvindo as instruções do diretor. A sensação irreal que sempre paira no meu coração foi lentamente se dissipando. A pessoa pertence ao futuro de Wu Shen.
Já foi iniciado. Assim que Liu Huiyan acordou, ela imediatamente sentiu o forte cheiro de desinfetante. Os efeitos colaterais do álcool ainda estavam se espalhando. Ela estava com a cabeça tonta, pesado e azedo no estômago. Uma dor surda. Ela olhou em volta, atordoada. Sua consciência confusa começou a voltar. Os membros da família Liu que estavam ao lado viram que ela acordou, embora tenham suspirado aliviados. Seus rostos ainda estavam sombrios. Estar disposta a viver ou morrer por um homem. Até quando você vai fazer isso? Algumas amigas também se aproximaram, falando com preocupação e sinceridade. Já faz um mês que todos foram embora. Não houve nenhuma notícia. Ele com certeza fez isso de propósito. Irmã Liu. Deixe pra lá. É verdade. Que tipo de homem você não consegue encontrar? Por que você precisa se pendurar nessa árvore? Essas palavras. Liu Huiyan já ouviu isso inúmeras vezes neste último mês. Ela nunca prestou atenção. Agora é apenas um ruído ao lado. Aqueles olhos vermelhos estavam vazios e sem vida. Os lábios estavam apertados. O rosto cheio de barba só tinha teimosia. Profissionalmente, essa aparência de decadência é autocomplacente. A mãe Liu estava furiosa. Finalmente não conseguiu conter a raiva. Você é a única filha da família Liu. Você carrega o futuro do grupo Liu. Todos os dias rezo por amor e afeto. Como você se comporta? Eu vou te dizer uma última vez. Eu já escolhi o noivo. Você deve comparecer ao casamento em 5 dias. Se você continuar a ser tão imatura, então, não use mais o sobrenome Liu depois de dizer. A mãe Liu nem olhou para ela. Ela bateu a porta e saiu. O quarto ficou em completo silêncio, observando algumas amigas em silêncio. Ninguém se atrevia a respirar. Liu Huiyan se levantou com dificuldade. Sua voz estava rouca e cansada. A mãe bonita parecia preocupada. Zhou Jinshen era pequeno, o terceiro da família nacional. A família Zhou. Liu Huiyan soltou um leve resmungo. Seu olhar estava levemente frio. Vocês vão falar com ele. Meu casamento. Ninguém pode ser meu senhor. Se ele tiver bom senso, deve cancelar o noivado. Caso contrário, não me culpe por não dar respeito à sua família. Só de ouvir o tom de Liu Huiyan, as amigas já sabiam que ela não iria desistir facilmente. Mas pensando na tia Liu que acabou de ficar furiosa, elas só podiam enfrentar a situação. Irmã Liu, neste nosso círculo, o casamento é, na verdade, um tipo de transação. A mãe de Liu já deu o ultimato final. A família Zhou também não é fácil de lidar. Melhor deixar pra lá. Sim. Os convites foram enviados há muito tempo. Agora é como uma flecha na corda. O noivo mudou, que seja. Mesmo que a carga tenha voltado, a família dele também não é adequada. Liu Huiyan não esperava. Algumas amigas que cresceram com ela também diriam essas palavras desagradáveis. O rosto dela ficou gelado. Lançou um olhar para elas. Se disserem mais esse tipo de coisa, então todas podem se mandar. Meu marido, Liu Huiyan, nesta vida, só será Reqian. Não me importo com a família Zhou ou com a família Gu. Não vou me casar com nenhum deles. Vendo que ela não ouvia os conselhos, algumas amigas também não se atreveram a piorar a situação. Só puderam fechar a boca e se retirar. Na enfermaria, só restou Liu Huiyan sozinha. Um passo. As vozes foram se afastando. Ela fechou os olhos. Inúmeras imagens passaram pela sua mente. Antes de sair todos os dias, o assistente sempre amarrava sua gravata. Beijava suavemente o canto de seus lábios. Quando ela estava doente, as lágrimas dele estavam prestes a cair de tanta ansiedade. A sopa quente que foi trazida até ele. A surpresa que ele cuidadosamente preparou para o aniversário. A promessa de ficar juntos até envelhecer, ano após ano. Aqueles pequenos detalhes que ela costumava considerar normais, agora se tornaram algo que ela só pode desejar. Olhando para a mensagem que a secretária acabou de enviar, Eqian ainda não tinha nenhuma notícia. O coração de Liu Huiyan, cheio de cicatrizes, começou a doer novamente. Ela segurava firmemente o celular abandonado. O destino segurava a última esperança. Irmã Liu, nós conversamos com Zhou Jinshen. Ele disse que o casamento foi decidido pelos pais dele. Ele obedeceu às ordens dos mais velhos e não cancelou o noivado. O que fazer? Ao ouvir esse resultado, o coração de Liu Huiyan despencou. Um olhar de desprezo passou por seus olhos, já que ele não sabe o que é bom para ele. Vamos ver o que acontece. Ao ouvir o tom dela, algumas amigas também ficaram um pouco frias. A família Zhou também é uma grande família conhecida no norte de Pequim. Irmã Liu, o que você pretende fazer? Mas por favor, não faça nada precipitado. Liu Huiyan lançou um olhar rápido para elas. Não respondeu. Mudou de assunto. E Jiboda? Várias amigas esqueceram essa pessoa. Elas se entreolharam. Não sei. Precisamos perguntar ao do G. Dito isso, elas estavam prestes a fazer uma ligação. Liu Huiyan estava com a raiva ardendo dentro dela, sem saber como liberar. Decidiu parar.
Planejou ir pessoalmente ver. O grupo todo a seguiu. Assim que entraram na sala privativa. Acabei de sentar. Du Minfen entrou trazendo bebidas e pessoas. As pessoas olharam para o rosto de Liu Huiyan, cheio de planos. Liu Dai. A pessoa que você queria. Eu trouxe para você. Veja, por favor. Dito isso, ele trouxe alguém que estava escondido atrás, hesitante. Uma pessoa empurrou para a frente. Giboda estava magro como um esqueleto. Os braços e as coxas expostos estavam todos, com marcas roxas e verdes. Ele tremia por inteiro. Não se atrevia a levantar a cabeça para olhar ninguém. Sua voz estava cheia de profundo medo. Olá, irmã Liu. Um mês sem se ver. O belo e elegante rapaz se tornou assim. Se isso fizesse com que todos na sala pensassem. Apenas Liu Huiyan não tinha expressão. Ela olhava fixamente para o homem à sua frente. Seus olhos negros estavam cheios de ódio. Um leve desprezo passou por seu rosto. Você não gosta de seduzir mulheres? Quer subir na vida? Durante este mês, você conseguiu pegar um bom partido? Ao ouvir novamente essa voz familiar, Giboda sentiu um frio na espinha. Ele se lembrou de como foi este mês. Aqueles mulheres, para satisfazer suas estranhas necessidades. As feridas causadas por suas obsessões o torturavam. Ele apenas balançou a cabeça e se afastou. Sua voz era extremamente aguda. Não. Eu não quero mais nada. Irmã Liu, me deixe em paz, por favor. Eu imploro a você. Giboda chorava e implorava, enquanto se ajoelhava no chão, batendo a cabeça repetidamente. Li Hui não demonstrou nenhuma emoção. Ela olhou para o sangue vermelho que escorria de sua testa. Suas mãos entrelaçadas sobre os joelhos se apertaram de repente. Deixar você em paz. Se não fosse por você, é que An teria deixado? Como eu poderia ser forçada a me casar com um homem desconhecido? Tudo o que você está passando agora é apenas uma forma de expiar os pecados que você cometeu. Os dias de tortura levaram Giboda a... Sua mente estava à beira do colapso. Ele cobriu o peito e gritou as frustrações reprimidas em seu coração. Não foi porque eu saí, mas sim por sua causa. Mesmo que eu não envie aqueles vídeos para ela, ele já sabe sobre a sua traição. Ele também escolheria ir embora. Todo reservado. Ficou em silêncio por causa dessa frase. Liu Huiyan, irritada, agarrou seu queixo. A fúria em seus olhos estava prestes a explodir. O que você disse? Eu disse que você está colhendo o que plantou. Você mesmo não consegue controlar sua parte de baixo. Por que você tem medo de colocar toda a culpa em mim? Com você desse jeito, não é de se admirar que a Qian tenha te deixado. A zombaria de Giboda sobre esse vaso quebrado. Atingiu a dor de Liu Huiyan. Ela não conseguiu mais se controlar. Levantou a mão e bateu com força. O grito de dor e desespero do homem ecoou por todo o quarto. Não se sabe quanto tempo passou. Liu Huiyan finalmente parou. Ela pegou alguns lenços de papel para limpar o sangue das mãos. Virou-se e saiu pela porta. Deixou apenas uma frase. A pessoa que não se arrepende. Não há necessidade de ser gentil. O tempo passou num piscar de olhos. Logo chegou o dia do casamento. A mídia recebeu a notícia meses atrás. A notícia de que Liu Huiyan ia se casar. Ninguém sabia quem era o noivo. Só recentemente foi revelado que o noivo da família Liu era Zhou Jiashao. Isso gerou bastante discussão no círculo. Portanto, quando a cerimônia começou, do lado de fora do hotel, uma infinidade de jornalistas e paparazzi já havia se reunido. Todos queriam obter a notícia em primeira mão. Muitas pessoas até se disfarçaram para entrar. Começou uma transmissão ao vivo no local. Em breve, a hashtag do casamento do século das famílias Liu e Zhou foi parar nos trending topics, o que atraiu inúmeras pessoas para participar da agitação. Às 12 horas, o casamento começou oficialmente. O noivo já subiu ao palco, mas a noiva está desaparecida. O mestre de cerimônias inicialmente conseguiu manter a atmosfera do evento, mas meia hora já havia passado, e ainda não havia sinal de Liu Huiyan. Ele também não conseguiu controlar a situação. Algumas poucas pessoas informadas estavam discutindo em voz baixa. O casamento, a questão de trocar a noiva um mês antes, começou a se espalhar lentamente. Os membros da família Liu no palco estavam tão nervosos quanto formigas em uma panela quente. Tentaram de todas as maneiras encontrar a pessoa. Os membros da família Zhou ficaram pálidos de raiva ao ouvir essas discussões. Não conseguiu se conter e explodiu de raiva no momento, já que não quer se casar tanto assim. Então não vamos continuar. Assim que terminou de falar, a porta do salão se abriu. Liu Huiyan apareceu vestindo um vestido de noiva branco. Ela apareceu diante de todos. Ela parecia muito mais animada do que alguns dias atrás. Ela voltou a ter uma aparência relaxada. Seu tom estava bem desajustado. Quem disse que não ia se casar? Ao ouvir isso, as famílias Liu e Zhou só se acalmaram a contragosto. O mestre de cerimônias também tentou apaziguar a situação. A atmosfera no local voltou ao normal. Sob os olhares de todos,
Liu Huyan caminhou até Zhou Jinshen, que estava vestido de terno. Olhando para o sorriso em seu rosto, um frio passou por seus olhos. O processo avançou para a parte das promessas. Quando o mestre de cerimônias fez a pergunta se ela queria se casar com ele, Liu Huyan pegou o microfone e olhou ao redor, com um tom desdenhoso. Eu não quero. Assim que essa frase saiu, o local ficou instantaneamente uma confusão. A sala de transmissão ao vivo também foi inundada por pontos de exclamação e interrogação. A família Liu estava furiosa, mas a Ekafei ignorou completamente, voltando-se para aquele grupo de celulares levantados transmitindo ao vivo. Eu, Liu Huyan, nesta vida, não casarei, exceto com Redan. Qian. Você ouviu? Não importa onde você esteja escondido. Não importa o que você esteja fazendo agora. Eu só quero te dizer. O norte definitivamente vai te encontrar. Você se lembra que prometeu que iria ficar comigo para sempre. Eu disse que nesta vida só amaria você. Isso nunca vai mudar. Um minuto depois. Quem é Redin? Reentende a definição do amor celestial de Liu Huyan. E ambos chegaram ao topo. A internet inteira está comentando sobre essa pessoa que deixou o círculo de Pequim. Quem é o homem que a princesa se preocupa? A mãe Liu arruinou o casamento. E o sogro que saiu furioso. Estava tão escuro quanto o fundo de uma panela. Ela não conseguiu mais se conter e caminhou rapidamente até Liu Huyan. E deu-lhe 2 tapas na cara. Sua filha rebelde. Liu Huyan parecia não sentir a dor ardente em seu rosto. Ela soltou um gemido. Levantou a mão para limpar o sangue do canto dos lábios. Sorrindo, ela olhou para seus familiares que saíram furiosos. Seus olhos estavam cheios de futilidade e teimosia. Após o término da comédia, algumas amigas cercaram Liu Huyan e entraram no carro. Minha raiva é apenas incompreensão. Irmã Liu. Há muitas maneiras de não querer se casar com Zhou Jinshen. Por que precisava anunciar isso no local do casamento? Isso só traz vergonha para a família Zhou. E deixou a mãe Liu bastante irritada também. Shi Huyan trouxe-as para dentro. A bolsa de água cobriu a bochecha inchada. O humor pesado finalmente se clareou. Só precisa ser um pouco mais dramático. Só assim poderei saber o que estou procurando. Os internautas também ajudarão a encontrar seu paradeiro, desde que ele possa voltar para o meu lado. O que é ofender uma família Zhou? Afinal de contas, ou é para comprar força? As amigas ficaram em silêncio. Não entendo o que esse homem tem, que a faz ficar tão louca. Liu Huyan tirou o anel de noivado que foi devolvido. Seus olhos brilharam com um brilho gentil. Desde que me lembro, sempre houve muitos meninos ao meu redor, tentando me agradar. Na verdade, eu não sinto nada por eles. Apenas desfruto da sensação de que eles se esforçam por mim. Até conhecer a Qian, eu tive a sensação de um coração acelerado pela primeira vez. Vocês não sabem. Quando ele toca piano no palco, ele parece brilhar como se estivesse iluminado. Eu só quero me aproximar dele. Quero me tornar a pessoa mais importante da vida dele. Ele é uma pessoa que não tem muita segurança. Eu o persegui por 3 anos até finalmente tocá-lo. Estivemos juntos todos esses anos. Ele esteve ao meu lado em todas as tempestades. Um que me encoraja com paciência e gentileza. Não importa o que eu enfrente. Assim que eu o vejo, todas as preocupações e dores desaparecem. Para mim, ele já se tornou uma parte indispensável da minha vida. Eu sei que, em um momento de confusão, eu feri seu coração. Ele só se afastou silenciosamente. Eu sei que cometi um erro. Desde que ele possa me perdoar e voltar para mim. Não importa se é uma montanha de facas ou um mar de fogo. Eu faria tudo. No final, o tom dela carregava um arrependimento indescritível. Do vagão vieram alguns suspiros longos. Se soubesse antes, teria parado. Por que fazer isso no início? Lembrando das palavras ditas há 2 meses no camarote, algumas pessoas finalmente perceberam. As palavras brincalhonas ditas sob efeito do álcool na época acabaram se tornando uma profecia. A segunda filha da família Gu está atrás do marido. Ainda era possível encontrar uma sombra de alguém, mas Requian parecia ter evaporado do mundo. Desapareceu completamente. Durante mais de um mês, elas utilizaram as conexões ao seu redor e aproveitaram todos os recursos. Procuraram em todos os lugares que conseguiram pensar. E ainda assim não houve progresso. Como uma pessoa poderia, sob uma busca tão intensa, não deixar nenhum rastro? Este é um problema do século, que continua a pairar na mente de algumas pessoas. Uma semana de matrícula. Eu fui me integrando lentamente à atmosfera do campus. Acordava todos os dias a tempo para as aulas. E discutia assuntos acadêmicos com professores e colegas. Nos momentos de lazer, saio para passear e jantar com alguns amigos. Se os dias antigos eram como a superfície do mar com marés ocultas, então a vida de hoje é como um lago profundo e calmo. Eu desfruto dessa rara tranquilidade e paz, e me deixo levar por isso. Meu corpo e mente estão relaxados. Alguns bons amigos de vez em quando me enviam algumas notícias e fofocas.
Eu apenas vejo como uma piada. Não levo a sério. O dia 6 de fevereiro caiu em um sábado. Eu acordei só às 11 horas. Depois de acordar, eu olho para o horário no meu celular. Sempre sinto que há algo para fazer hoje, mas não consigo lembrar o que é. Não consigo me lembrar. Só posso fazer um almoço primeiro. Depois de comer, eu e Shenze fomos ao parque para caminhar e digerir. Ao voltar, vi uma enxurrada de mensagens no WeChat. Vários amigos, sem combinar, me enviaram o mesmo link. Assim que abri, vi os nomes de Liu Huyan e Mao Qian. Esperei para ver o vídeo completo da cerimônia de casamento. Eu fiquei sem palavras por um momento. Só consegui responder com algumas reticências. Minha melhor amiga também seguiu logo atrás. Ela mandou uma longa mensagem cheia de insultos. Eu cuspo. Uma mulher como Liu Huyan, que trai e tem casos. Ela ainda consegue ser vista como uma santa do amor. Quem você está enojando? Se não fosse pelo medo de expor seu paradeiro, eu tenho que revelar a verdadeira face dessa mulher, para que todos vejam como ela é hipócrita. E ainda diz que só não se casaria com você. Isso realmente me fez rir. Eu esqueci que te expulsei de casa. E ainda assim, com certeza, vai te encontrar. Ela que se afaste. Estar grudado nela é realmente uma grande má sorte. Eu vi essas reclamações. Foi então que percebi por que esta manhã. Às vezes sinto que algo não foi concluído. Então hoje era o casamento que eu escolhi cancelar. Lembrei-me disso. Eu não consegui conter o riso. Shenze, ao lado, viu isso. Ele também se aproximou para ver a confusão. Irmão Shen, o que você está rindo? Eu fiz um gesto com a mão. Que história é essa? Meu amigo está reclamando comigo sobre aquelas tendências no Weibo. A noiva que causou confusão no casamento, certo? Shenze tinha uma vaga lembrança. Ele mencionou casualmente. Então ele abriu o Weibo. Ao atualizar, de repente, apareceu uma nova notificação para ela. O título era: a foto do protagonista da declaração apaixonada de Liu Huyan foi encontrada. Ela clicou na imagem em alta resolução. Estava prestes a me mostrar. Quando seu olhar caiu naquela foto de identidade ingênua, ela ficou paralisada por um momento. O menino na foto tinha cabelo curto até os ombros. Seus traços eram tão delicados quanto os de uma boneca. O que mais chamava a atenção era uma lágrima no canto do olho. Isso lhe conferia um ar de frieza. Shenze ficou olhando para essa foto por um bom tempo. Então, desviou o olhar para o meu rosto. Eu me pareço com esse protagonista que está em alta. As posições de transporte são exatamente as mesmas. Talvez tenha percebido o olhar dele. Eu olhei para ele rapidamente. O que aconteceu? Hesitei por um momento. Shenze decidiu ser honesto. Irmão Kui Shen, a mídia nacional já descobriu a noiva. A foto do menino que se confessou foi desenterrada. Ele se parece um pouco com você. Você o conhece? Minha expressão congelou instantaneamente. Agora eu entendi. Por que Liu Huyan causou tanto alvoroço? Era para descobrir meu paradeiro. Uma sensação estranha surgiu dentro de mim. Olhei para a tela enquanto Shenze se aproximava. Franzi levemente a testa. É a minha foto de identificação do ensino médio. Não sei quem vazou. Embora já tenham se passado 7 ou 8 anos. Eu também engordei um pouco. Mas qualquer pessoa atenta saberia que sou eu. Caso contrário, Shenze não teria perguntado isso. O quarto ficou em silêncio por um momento. Eu pensei muito. No final, decidi descer. Sou eu. Liu Huyan é minha ex-namorada. Depois da separação, eu mudei de nome e fui para o exterior. O pessoal ficou surpreso ao ouvir esse tipo de fofoca. Os olhos de Shenze ficaram arregalados. Sua voz estava cheia de choque. Já que terminamos. Então, por que fazer todo esse drama? Isso não atrapalha sua vida? Eu apenas acenei com a cabeça. Um tanto impotente. Isso pode causar alguns problemas. Mas eu já fui para o exterior. Deve estar tudo bem, certo? A expressão de Shenze estava um pouco séria. Parece que ela fez isso de propósito. Para te encontrar e continuar a se envolver. Essa notícia está bem espalhada. Pode ser que alguém na escola te reconheça. E o que devemos fazer? Esse é também o meu maior medo. Mas vendo Shenze realmente preocupado comigo, eu forcei um sorriso. Vamos resolver isso. Ela não sabe que eu mudei de nome. Ela provavelmente não sabe que eu fui para o exterior. Se não der, vou sair de máscara esses dias para ficar mais seguro. Só posso fazer isso. Shenze perguntou um pouco sobre o lugar. Ele também pegou seu chapéu. Leve-o quando sair. Assim pode cobrir um pouco. E também pode proteger do sol. Eu peguei. Queria aliviar um pouco a atmosfera. Comecei a brincar com ele. É só uma ex-namorada. Não precisa ficar tão nervoso. Liu Huyan enlouquecendo em uma ocasião tão importante. Não parece ser uma pessoa normal. Recentemente, vi muitas histórias de amor que se tornaram ódio. Notícias repetidas sobre ex-namoradas e ex-esposas. Irmão Zaishen, estou realmente preocupado que você fique preso a ela. O que pode acontecer? Ouvir isso de alguém que conheço há pouco mais de um mês.
Esse garoto se preocupa tanto comigo. Meu coração amoleceu. Jin segurou sua mão. Eu estive com ela por 7 anos. Embora ela tenha feito muitas coisas que me magoaram. Mas ela não deve ser tão extrema. Não se preocupe. Embora eu tenha dito isso sorrindo. Mas Shenze se lembrou do meu silêncio quando falamos sobre minha ex-namorada alguns dias atrás. Ele podia adivinhar vagamente que esse sentimento deveria ter me causado um grande dano. Ele não sabia como consolar. Mesmo pensando muito, só conseguia pensar em algumas palavras. Isso vai passar. Irmão Zai Shen, você já saiu do lamaçal. É só olhar para frente. Olhando para seus olhos determinados. Minha ansiedade foi lentamente se dissipando. É verdade. Aqueles 30 dias tão difíceis finalmente acabaram. O que mais há para se preocupar? No dia seguinte ao casamento, a família Liu anunciou que Liu Huyan no grupo Liu teve todos os seus trabalhos temporariamente suspensos. E a família Zhou também anunciou que os 3 projetos atualmente em colaboração com a família Liu foram todos encerrados. As pessoas na cidade estavam comentando que Liu Huyan causou um grande problema desta vez. Mas os internautas achavam que ela fez isso por amor. O amor profundo, sem se importar com nada, é muito tocante. Todos começaram a ter carinho. E nossos colegas de escola, os colegas da universidade também tornaram público nossas histórias de amor na escola. De repente, os fãs dela e meus aumentaram loucamente. Sob uma onda de rumores. Todos, além de comentarem nosso relacionamento, também desenterrou as notícias recentes. Após saberem que os dois estão em um estado de separação, todos começaram a analisar as razões da separação. Alguém mencionou a diferença de classes. Alguém falou sobre pressões familiares. Alguém mencionou a crise dos 7 anos. Enquanto todos falavam sobre isso, outro envolvido, que estava em silêncio há muito tempo, um amigo de Feng Jinshen de repente revelou algumas informações internas. Dizem que o protagonista original deste casamento eram, na verdade, Liu Huyan e eu. Liu Huyan sofreu um acidente de carro logo após o noivado. Ela perdeu a memória e esqueceu de mim. Durante esses 2 meses, ela e eu nos separamos. Me apaixonei por outro homem. Após a dor emocional, eu também fui embora. Liu Huyan recuperou a memória, mas não consegue encontrar meu paradeiro, embora não tenha sido confirmado. Mas esse boato só se espalhou mais. Uma história de amor profunda também começou a se ramificar em diversas direções. Todos os curiosos estão ansiosos para que algum protagonista desse quadrado amoroso apareça para falar sobre isso. Mas os dois no casamento, com origens excepcionais, não se importam nem um pouco. Todos só podem depositar suas esperanças em mim, que estou desaparecida, e em outro homem. Meus bons amigos frequentemente me enviam essas discussões acaloradas. Encaminhem a discussão para mim, mas eu só vejo como uma piada, e raramente dou qualquer resposta. Minhas amigas já me perguntaram várias vezes. Eu sou claramente a pessoa ferida. Por que eu deveria permanecer em silêncio? Eu pensei cuidadosamente por muito tempo, até que finalmente expressei aquelas palavras guardadas no coração. Eu contei a ele, antes de saber a verdade, quando Liu Huyan fingiu ter amnésia e me afastou repetidamente. Na verdade, eu também hesitei, se eu deveria ou não desistir desse relacionamento. Mas sempre que eu pensava em desistir, eu me lembrava dela lutando por mim. A cena em que ela lutou pela vida contra alguns bandidos armados. Naquele momento, eu realmente fiquei tocado por ela. Li abaixou suas defesas. Concordou em ficar com ela. Durante todos esses anos, ela também foi fiel a mim. E a amnésia causada pelo acidente foi apenas um acidente. Se eu tivesse que ir embora por causa desses eventos falsos, não seria injusto, se pensarmos bem? Ela conseguiu me perseguir por 3 anos. Mas eu não consegui aguentar nem um mês. Parece que sou muito insensível. Com essa ideia em mente, só então eu aguentei. Mas quando eu estava cada vez mais determinado a esperar para recuperar a memória, só então percebi que tudo não passava de uma farsa. Sofri muito por muito tempo. Não sei, ela tem todo o coração de ouro. E a atração, tudo a mostra. Eu também posso sentir claramente. Por que tudo desapareceu de repente? Será que tudo de bom que ela fez no passado era apenas uma atuação? Então, por que conseguiu durar 7 anos? Eu realmente não consigo entender. Até sair da região de Jinbei. Quando eu limpei meu celular, vi uma frase que salvei há muito tempo. Nunca duvide da sinceridade. Mas a sinceridade é efêmera. Familiarizar-se com algo. Finalmente consegui me libertar. Assim como meus pais. Quando se casaram, achavam que eram pessoas que poderiam caminhar juntas a vida toda. Mas apenas alguns anos se passaram. Já nos distanciamos. Liu Huyan também foi assim. Quando me amava assim. A habilidade de manter distância de outros sexos. Só para me dar uma sensação de segurança. Mas não amar é simplesmente não amar. Mesmo que ela tenha estabelecido um prazo de 2 meses para se permitir
Foi prometido que ela voltaria para mim, mas ainda não conseguiu esconder seu coração partido. Tudo no mundo tem um prazo de validade. O mercado do amor é assim. Estou disposto a aceitar esse fim. Deixar ir. E também me deixar ir. Quanto às memórias que não quero revisitar, que se vão com os 7 anos. Vamos desaparecer completamente juntos. Desde que soube disso há um mês. Minha melhor amiga ouviu pela primeira vez eu falando sobre isso. Ele achou que eu não conseguia deixar ir. Por isso fiquei em silêncio. Mas ao ver este longo texto, minha amiga finalmente entendeu. Eu realmente consegui seguir em frente. O coração dele, que estava em suspenso por tanto tempo, também finalmente encontrou paz. Kian, você está certo. Não passa de um primeiro amor estragado. Terminou, é isso. Não há necessidade de ficar remoendo isso. Em vez de perder tempo com ela, é melhor tirar um cochilo e sair para passear um pouco. Ver minha melhor amiga entender meus pensamentos. Eu também dei um suspiro de alívio. Eu estava prestes a compartilhar a comida ocidental que comi nos últimos dias. A mensagem da minha melhor amiga chegou de novo. Na verdade, eu tenho uma pergunta para te fazer. Kian. Se você quiser responder, responda. Se não quiser, não precisa responder, tudo bem. Encerrar esse relacionamento. Você está completamente desapontado com o amor? Olhando para esta linha na tela, eu me sinto um pouco nervoso. Eu levanto a cabeça e vejo casais de mãos dadas do lado de fora da janela. Meninos e meninas de 18 ou 19 anos, ainda imaturos, caminhando sob o sol, pisando nas sombras uns dos outros. Um casal na casa dos 30 empurra um carrinho de bebê. Seus rostos cansados, mas sorridentes. Um velho de cabelos grisalhos e uma velha se apoiam mutuamente. Caminham tranquilamente. Nos lugares que consigo ver, há inúmeras pessoas trocando sinceridade. Acreditar para sempre. Me decepcionou. As pessoas são amor? Não. É apenas uma pessoa. Então, por que eu deveria culpar o amor por causa do erro de uma pessoa? Culpar o amor errado? Claro que não. O que eu perdi é apenas o amor de Liu Huiyan, e não o mundo todo. Eu tenho você, tenho o patinho, tenho meu colega de quarto, e ainda tenho meu avô que está no céu. Todos vocês ainda me amam. No futuro, eu encontrarei muitas pessoas. Viverei muitas coisas imprevisíveis. Por que desistir de uma floresta por causa de uma árvore? Esta é a resposta que dei à minha melhor amiga. E também é o que pensei depois de deixar ir. Dar uma resposta a si mesmo. Durante esses 10 anos de envolvimento com Liu Huiyan, aqueles que, por causa da família de origem, a frustração e a dor que se acumularam em meu coração por muitos anos, tudo se dissipou por causa do amor claro e brilhante de Liu Huiyan. Eu mudei meu caráter obsessivo e solitário. Aprendi a como amar uma pessoa, em comparação com o final de ser enganado e ferido. Este é o renovado, firme e maduro. Não é mais digno de ser lembrado? Depois de pensar tudo isso claramente, eu só sinto que meu corpo todo ficou leve. Eu me levantei e saí do café. Fui ao supermercado. Comprei muitos ingredientes. Fiquei ocupado na cozinha por mais de 1 hora. 3 pratos foram servidos. Shenzhe também chegou em casa. Assim que sentiu o cheiro delicioso de costelas caramelizadas, ele pulou para a cozinha em passos rápidos. Assim que lavou as mãos, ele ajudou a arrumar os utensílios. Um irmão chamado Zai. Assim que voltar, poderei comer a comida que você fez. Isso é tão feliz. Ter você me acompanhando para jantar. Eu também me sinto muito feliz. Depois que todos se sentaram juntos, eu coloquei muita carne no prato dele. Os olhos sorriram em formato de lua crescente. Shenzhe estava roendo um osso enquanto conversava sobre as coisas interessantes que encontrei hoje. A atmosfera na mesa estava muito alegre. Depois de comer, ele se ofereceu para lavar a louça. Eu também fiquei feliz em ter um tempo livre. Deitei no sofá e coloquei uma máscara facial. Depois de arrumar a cozinha, Shenzhe trouxe uma bandeja de frutas, com um tom extremamente alegre. Um irmão chamado Lu. Meus pais vão me visitar em 2 dias. Quando eles vêm, eu vou com você buscar no aeroporto. No dia 8, certo? Eles querem passar o ano novo aqui. De qualquer forma, você não vai voltar para o seu país. Que tal vir conosco? Quanto mais gente, mais animado. Eu realmente achava que estava atrapalhando um pouco. Mas ao ver a expressão cheia de expectativa dele, fiquei um pouco hesitante novamente. Ao ver que meu coração amoleceu, Shenzhe segurou minha mão e não parou de fazer charme. Ele até fez um planejamento de viagem completo. Você só precisa me acompanhar. Caso contrário, meus pais ficam grudados um no outro todos os dias. Eu fico tão sozinho. Nós 4 podemos nos dividir em 2 grupos. Primeiro vamos para a Rua Oxiar. Depois vamos para o Rio Yarra. O 50º dia do desaparecimento de Liu Huiyan. Hai, eu ainda não consegui nenhuma informação sobre ela. Os rumores sobre nós na internet estão fervilhando. Mas tudo isso é sobre as complicações do passado.
Ninguém sabe onde estou. A determinação de Liu Huyan de me encontrar também foi desgastada pelo tempo que passa incessantemente. Ela cada vez mais tem medo de voltar àquela mansão vazia. Também não quero mais abrir as mensagens enviadas pela secretária. Mesmo agora, ao ouvir meu nome, ela fica extremamente irritada. A família Liu bloqueou todos os cartões dela. Ela não consegue mais gastar como antes, para preencher seu coração angustiado. Algumas amigas também perderam a confiança. Todas a aconselham a me deixar e a se submeter à família. Liu Huyan viveu 24 anos, e pela primeira vez enfrenta esse tipo de golpe. Ela bebe o dia todo. Ela quebra as coisas quando está bêbada. E chora desesperadamente chamando meu nome. Arrependimento incessante. Mas o álcool só pode entorpecer sua mente temporariamente. Espere acordar então. O que ela está enfrentando são a dura e sombria realidade. No dia da véspera de Ano Novo, Liu Huyan estava sozinha em um bar bebendo. Ela desligou várias chamadas da mãe Liu. Por fim, decidiu desligar o celular. E esperou até a madrugada. Ela voltou para a vila, embriagada e tonta. E se lembrou de mim. Em cada véspera de Ano Novo, depois de voltar para casa para um jantar de reunião familiar, ela ia para a vila me fazer companhia. Eu preparava as flores de comércio e fazia uma mesa cheia de pratos deliciosos. Juntos, nós recebíamos o Ano Novo. Nós dois, aconchegados no sofá, assistíamos aos fogos de artifício no céu lá fora. Fazíamos o desejo de estarmos juntos todos os anos. Agora, os fogos de artifício explodem novamente, mas ao seu lado. Mas só sobrou uma pilha de garrafas de vinho no chão. Através da janela, Liu Huyan olhava para a agitação do lado de fora. Uma solidão sem fim envolvia seu coração. Após o relógio marcar meia-noite, ela pegou o celular e me enviou uma mensagem de Feliz Ano Novo. Ding-dong. O celular que ela havia deixado na mesa tocou. Ela pegou meu celular, clicou naquele pequeno ponto vermelho e se enviou mais uma mensagem de Feliz Ano Novo. Ao ver a mensagem de felicitações desse rosto familiar, a dor no coração de Liu Huyan finalmente encontrou um pouco de alívio. Agora, ela só podia se apoiar nesse roteiro que ela mesma criou. A encenação de cumprimentos a confortou um pouco. Ajustando-se, uma amiga de repente ligou. Ela atendeu, prestes a dar uma bronca, mas ouviu uma notícia que não conseguia aceitar. Irmã Liu, algo aconteceu. Acabou de chegar uma mensagem do velho amigo dizendo que seus pais foram para lá e levaram Jiboda com eles. O efeito do álcool em Liu Huyan desapareceu instantaneamente. Ela correu escada abaixo e chamou um táxi. Quando chegou em casa, já era 1 da manhã. A velha casa estava iluminada com luzes por todos os lados. Ao abrir a porta, ela viu seu pai, sentado em uma posição elevada, olhando para ela com uma expressão fria. Ele parecia bastante irritado. Você ainda se lembra de voltar? Liu Huyan não estava com ânimo para discutir essas bobagens com ele. O olhar percorria ao redor. E o Malboda? Ao ouvir esse nome, a expressão do pai Liu ficou ainda mais feia. A madrasta ao lado temia que eles voltassem a brigar. Apresse-se e leve sua filha para cima. Ele está no hospital. O médico disse que ele foi agredido e perdeu a função masculina. Já contratamos alguém para investigar. Foi você quem deu a ordem. Todo o sangue de Liu Huyan correu para o cérebro. Ela agarrou o corrimão com força. De repente, ela ficou em estado de choque. Impossível. Eu fiz tudo de forma limpa. Absolutamente ninguém saberá. Liu Huyan não conseguia aceitar esse resultado, mas não conseguia se opor aos pais. Só podia descontar a raiva em algumas amigas, justo no momento mais angustiante para ela. De repente, alguém trouxe notícias minhas. Uma amiga que estava estudando em Melbourne mencionou em uma mesa de bar. Disse que viu uma pessoa na escola que se parecia muito comigo. Essa notícia fez com que Liu Huyan se animasse completamente. Ela imediatamente reservou um bilhete para Melbourne. Levante-se e vá. Algumas amigas a seguraram. Jogaram um balde de água fria nela. Liu Jie. Uma pessoa foi encontrada e não pode escapar. A prioridade agora é Jiboda. Se isso não for resolvido, não vai entender mesmo que te perdoe. Sabia o que aconteceu com Jiboda também. Com certeza não voltará com você. Uma palavra despertou quem estava sonhando. O coração de Liu Huyan, que havia relaxado um pouco, ficou tenso novamente. Ela reprimiu aquela euforia no coração. Forçou-se a se acalmar. Algumas amigas estavam ao lado dando sugestões. Ela ouviu. Nenhuma era útil. No final, decidiu resolver isso sozinha. Ela se preparou para lançar Jiboda em um abismo sem fim. Depois que a última preocupação foi eliminada, a satisfeita Liu Huyan não deu atenção a Jiboda. Ela se levantou indiferente, puxou um lenço de papel da mesa e limpou as mãos devagar, com uma expressão tranquila. Parecia que a bagunça ao seu redor não a afetava. Depois de limpar, Liu Huyan olhou para o relógio. Era meio-dia, 11 horas. Faltavam 3 horas para seu voo das 2 da tarde.
Faltam exatamente 3 horas. Não havia necessidade de continuar ali. Ela levantou a perna e estava prestes a sair. Assim que deu o primeiro passo, uma dor lancinante surgiu de sua panturrilha. Ela caiu de joelhos no chão. Ela virou o rosto, distorcido pela dor, e viu Jiboda, que estava completamente enlouquecido. Ele puxou a faca de frutas que estava cravada em seu corpo. O sangue espirrou. Seu rosto, que parecia um esqueleto, ficou tingido de vermelho. O forte cheiro de sangue no ar estimulava seus nervos. Em seus olhos, ele só conseguia ver aquela que destruiu sua vida e a transformou completamente. Esta é a última e única oportunidade de se vingar. Jiboda estava extraordinariamente alerta. Ele levantou a faca bem alto e, sem pensar, a cravou em Liu Huyan. Houve um grito de desespero, que ecoava por todo o quarto. Do grito agudo, foi diminuindo gradualmente para um lamento. Por fim, só restou o som difícil de respiração na garganta. As pupilas de Liu Huyan foram se dilatando lentamente. Sua mão, que estava cerrada em punho, se abriu inconscientemente. Jiboda também havia esgotado todas as suas forças. A arma na mão caiu no chão. O sangue dos dois corpos se misturava, escorrendo pelo chão liso para fora, parecendo um rio de um vermelho escuro. O ponteiro dos segundos na parede ainda está tic-tacando. A consciência de Liu Huyan lentamente se tornava turva. Aqueles dores agudas que a incomodavam também foram lentamente desaparecendo. Ela se sentiu como se tivesse caído nas nuvens. Seu corpo estava leve. Todos os sons ao redor pararam. Restou apenas um fraco ruído de eletricidade. As pálpebras pesadamente caíam. A cena diante dos olhos estava manchada de novo. E restava apenas uma imagem em preto e branco piscando. Em um silêncio absoluto. As memórias passadas passavam como um carrossel, reproduzindo em sua mente, desde os tempos despreocupados da infância, até a adolescência, quando o coração começa a despertar. E então, há um momento atual, que não tem nada de especial: pais, amigos, colegas de classe, professor, estranho, aparecendo um a um, dentro das cenas em preto e branco. Somente uma pessoa. Tem cores. Eu, aos 16 anos, estou embaixo das luzes, vestindo um terno branco, tocando piano em silêncio. Eu, aos 18 anos, estou em pé diante da cama dela, chorando copiosamente, segurando firmemente a mão dela. Eu, aos 23 anos, com lágrimas nos olhos, aceitei a vibrante rosa vermelha de Junho Dong. Prometi me tornar seu marido. Eu, com 24 anos, entrei na chuva torrencial com um guarda-chuva. Não conseguia mais ver nenhuma expressão em meu rosto, observando aquela figura que gradualmente se tornava borrada. O fio apertado dentro do corpo de Liu Huyan soltou um som. Quebrou-os em pedaços. Ela sentiu que algo estava se afastando de seu corpo. Uma parte dela estava relutante, mas deixou ir. Mas não tinha forças para impedir seu desaparecimento. Mas não tinha forças para impedir sua perda. Era amor. Ou esperança. Ou talvez vida. Liu Huyan não tinha certeza. Para ser exato, ele havia perdido completamente a capacidade de continuar pensando. O frio interminável a envolvia. Ela podia sentir o sangue sob a pele gradualmente se tornando frio e congelado. Restava apenas aquela lágrima escorrendo pelo canto do olho. Ainda carregava um calor. A primeira vez que celebrava o ano novo no auge do verão. Eu e Shenzi achamos tudo muito curioso. A mãe Shen de Dongjin trouxe muitas coisas do país. 2 rapazes estavam colando faixas e recortes de papel na sala. Olhando para casa, tudo estava muito festivo. Após muitos anos, finalmente senti a atmosfera do ano novo novamente. Desde o dia em que meu avô faleceu, eu sempre passei a véspera de ano novo sozinho. Embora Liu Huyan venha me fazer companhia, geralmente é à noite, antes das 8 horas. Em casa, só estou eu. O que consigo sentir? Apenas a solidão extraordinariamente intensa, contrastada pela agitação externa. Eu pensei que, ao me casar no novo ano, isso mudaria essa situação. Não esperava que o casamento não aconteceria. O ano novo foi celebrado primeiro com alguém ao meu lado. A mãe Shen, ocupada na cozinha, trouxe um prato de bolinhos fritos e carne crocante. Com um sorriso, pediu para eu experimentar o sabor. Seu tom estava cheio de preocupação e carinho. Zai Shen, este é o prato favorito do Oase. Experimente a habilidade da tia. Veja se é do seu gosto. Pegou um pedaço para experimentar. Ele ainda não teve tempo de dar sua opinião. Shen Zé, que estava colando recortes de papel, correu até aqui com os olhos brilhando. Abriu a boca esperando ser alimentado. Peguei um pedaço pequeno de carne crocante. Queria deixar esfriar antes de dar a ele. Mas ele, com pressa, mordeu diretamente, vendo-o dançando de mãos e pés por estar queimado. Fui pegar um copo de água e voltei. Então, a mãe Shen, que não conseguia parar de rir, abraçou seus ombros. Não o estrague com tanto carinho. Ele só pensa em comida todos os dias. Não sei o que ele se importa. Shen Zé continuou soprando.
Ele rapidamente tomou um gole de água. Só então olhou para mim com uma expressão de reprovação. O que estragou? O irmão Shen gosta de mim. Isso não é suficiente? Nós dois somos como irmãos de verdade, baby. Ele com essa aparência infantil. Pika realmente me fez rir involuntariamente. Eu segurei o sorriso nos cantos dos lábios. Acenei com a cabeça em concordância sem parar. Alguém está me apoiando. Donzi ficou ainda mais satisfeito. Ele veio até mim, segurou minha mão e começou a fazer charme. Irmão Shen, se você não se importar, que tal me considerar como seu irmão adotivo? Veja, eu sei lavar a louça. Em breve, vou te fazer rir. E ainda posso te acompanhar para fazer compras. Nós dois combinamos muito bem. Ao dizer isso, Shenzi, com sua expressão engraçada e brincalhona, me fez finalmente não conseguir conter o riso. A mãe de Shen levantou a mão e deu um tapinha na testa do filho. Ela fez um som de desaprovação. Você realmente quer ser um irmão? Ou você quer apenas aproveitar a comida dos Aishin de forma aberta? Que aproveitamento de comida! O que eu fiz foi de coração. Não há nenhum interesse misturado. Mãe, não me difame. Após Shenzi fazer uma declaração clara em sua defesa, ele começou a me abraçar e a implorar. Prometa-me, por favor, irmão Aishin. Assim, eu poderei te chamar de irmão diretamente. Isso facilita muito. Isso não é nada demais. Eu sou facilmente influenciado. Naturalmente, concordei. Naturalmente concordou. Shenzi ficou tão feliz que perdeu o rumo. Ele pulou e girou várias vezes. O pai Shen, saindo com um grande prato de peixe, protegia os pratos. Por um lado, deu uma afirmação total a este assunto. É uma boa notícia. Vocês dois, jovens, têm idades semelhantes e se dão bem. Podem cuidar um do outro no exterior. Nós, como pais, ficamos tranquilos. É que a Zé é jovem. Shen, por favor, tenha mais paciência. Irmão Dong também olhava para os dois com um sorriso satisfeito. A felicidade em seus olhos era inegável. Quando eu vi Shen pela primeira vez, eu já tive essa ideia. Mas eu nunca tive coragem de falar. Agora Shen acenou com a cabeça. Então eu também não vou esconder mais. Este é um presente de ano novo para vocês dois, irmãos. Aceitem logo. Mamãe Shen disse enquanto falava. E ao mesmo tempo, tirou 2 caixas de presente do bolso. Assim que abriu, ao ver 2 pulseiras de ouro idênticas, eu fiquei pasmo. Eu não ouso aceitar este presente caro. Mas a família Shen não me deixou recusar. Eles simplesmente me colocaram. E ainda estavam ajustando. Um pequeno presente traz alegria. Zai Shen, não precisa se sentir culpado. Nós já somos uma família. Não é normal que irmãos usem colares iguais? Aceite, Zai Shen. Se você realmente se sentir mal por isso, então, apenas cuide melhor dessa garota por nós. Sob os conselhos da família. No final, eu aceitei este presente. Da mesma forma, eu também dividi um dos braceletes de jade que meu avô me deixou. E dei um para o Shen. O jade e o ouro colidiam em meus pulsos, soando como sinos. Os 2 irmãos sorriram e levantaram os copos, celebrando juntos com os 2 mais velhos. Mais um ano novo, que já havia chegado. Os próximos 2 anos novos. Eu também passei um na Austrália. Todo ano, os pais do Shen vinham para celebrar juntos. Com o tempo juntos, nossa relação se tornava cada vez mais íntima. No ano da formatura, a família Shen se estabeleceu em Melbourne. Shen me perguntou se eu tinha planos de ficar. E essa pergunta, eu também considerei por muito tempo. Meus amigos mais próximos na China já haviam formado suas próprias famílias e se casado. E com meus pais, eu já havia perdido contato há muito tempo. Também não possuo nenhum bem imóvel, seja em termos de relacionamentos ou foco profissional. Eu estava mais inclinado a ficar. Então, enquanto procurava emprego, comecei a preparar os documentos de imigração. Nesse meio tempo, a família Shen me ajudou muito, o que me permitiu superar dificuldades. Durante os estudos, consegui ganhar bastante dinheiro com minhas habilidades excepcionais. Por isso, após a formatura, abri um pequeno estúdio de fotografia. Nos 2 anos seguintes, o estúdio foi se expandindo continuamente, e aos poucos se tornou um sucesso. O prazo de 4 anos expirou. Alcancei as condições necessárias para a imigração, e consegui o visto de residência permanente. Quando voltei ao meu país para regularizar a documentação, encontrei alguns amigos que não via há muito tempo. Adeus por muitos anos. E todos já não eram mais jovens. Mas, sempre que nos reuníamos, ainda conseguíamos encontrar aquela conexão de antigamente. E a sensação de podermos conversar sobre tudo. O que mais preocupava a todos, sem dúvida, eram meus problemas amorosos. Diante da curiosidade de todos, eu me mostrei bastante aberto e sincero. Nos 2 primeiros anos, tive 2 relacionamentos. Mas depois, por várias razões, acabamos nos separando. A namorada atual está junta desde agosto do ano passado.
Ela é 2 anos mais nova que eu, mas sua personalidade é muito madura. Eu contava sobre o cotidiano do nosso relacionamento, e ao mesmo tempo compartilhava fotos e vídeos com todos. Olhando para a tela, os dois pareciam um casal perfeito e apaixonado. Todos mostraram expressões de satisfação, e conversamos descontraidamente por um bom tempo. Não sei quem foi que de repente mencionou Liu Huyan. Vocês ouviram? Parece que Huyan faleceu. Ouvindo isso, meu coração ficou um pouco pesado. Eu estava ocupado com os estudos e o trabalho. Raramente perguntava sobre as coisas em casa. Ocasionalmente conversava sobre o passado com Shen Ze. Sempre senti que aquele período estava envolto em névoa. Não conseguia ver claramente. E o nome Liu Huyan parecia uma foto antiga congelada no tempo, com uma camada de amarelado e sensação de antiguidade. Eu pensei que ela iria aos poucos deixar para trás aquele relacionamento e herdar os negócios da família. Começar uma nova vida do outro lado do oceano distante. Mas não pensei que na verdade já havia falecido. A atmosfera no quarto esfriou por um momento. Algumas pessoas estavam cuidadosamente observando minhas emoções. Vendo que eu estava apenas chocado, todos estavam aliviados e começaram a conversar à vontade. Eu também ouvi falar sobre isso. Akian, eu queria te contar isso. Depois achei que você já tinha superado. Então não mencionei essa tristeza. Que tristeza? Eu ouvi que ela parece ter atormentado aquele, tendo sofrido o suficiente pelas mãos do homem de sobrenome Li, morto por vingança. Também pode ser considerado um resultado de suas próprias ações. Já se passou tanto tempo. Eu também não consigo lembrar o nome daquele homem. Sobre essa pessoa, minha única impressão é que só resta aquele acidente que quase destruiu meu carro. Então ouvir sobre essas duas pessoas que mudaram completamente minha vida, a vida de alguém que teve esse fim. No meu coração, eu sinto um pouco de tristeza, mesmo que tenha perdido a compostura. Foi apenas por um breve momento. Afinal, isso tudo aconteceu há muito, muito tempo. É como uma corrente de ar passando. Depois de passar, não deixou mais vestígios.